sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala, turma, mais um podcast Denilson Show com ele, meu parceiro Chico Garcia. Chiquito, agradecer a Sportsbet, a nossa patrocinadora master, Renko, esse telão maravilhoso, Disney Plus que tá com a gente, Vedacity tá com a gente, nossos parceiros nesse episódio Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia. Você que tava ligadinho aí no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente que a gente tem um convidado especial, mais ou menos a minha idade, eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas muito pouco mais velho do que ele, mas a gente é da mesma geração, a gente tem vários amigos em comum. Eu fui pro lado da comunicação, ele continuou dentro do campo, hoje é um treinador e tem uma experiência muito grande com essa base do futebol brasileiro, que a gente vai falar muito aqui, né? Porque afinal de contas é o futuro aí do futebol brasileiro. A gente vai entender um pouco mais como é que tá funcionando esse trabalho com os jogadores mais jovens. Ele tem muita experiência com isso, tá vivendo um momento diferente, tá com um planejamento de carreira muito, muito interessante. E a gente vai conversar muito com ele também sobre essa nova fase, o que vai vir aí pela frente. Chico, como estamos, irmão? Fala, Dena, tudo bem? Uno mas. Tudo bem? Um abraço pra rapaziada que tá com a gente aí. Aquela inscrição no canal pra você ficar ligado em todos os episódios. Toda semana a gente tem um convidado diferente. Hoje vai ser mais um daqueles que a gente, do lado de cá, tenta aprender o que acontece do lado de lá, né? Porque é um técnico de futebol atuante, então tem muitos bastidores que a gente acaba descobrindo só quando a gente tem tempo e espaço, né, para uma resenha como essa. Tenho certeza que, olha, a gente vai descobrir algumas coisas, assim, né, do dia a dia, né? Cuidado, do dia a dia. Ou não, né? Mas a gente tá aqui para perguntar e muitos anseios de vocês que estão aí do outro lado. Aquele abraço também pra rapaziada da IO, né, da sportsbet.io, nossa patrocinadora master. Daqui a pouquinho tem um recado de uma promoção muito legal aqui no nosso podcast. Bora? Bora. Márcio Zanardi, bem-vindo ao podcast Denilson Show com ele, Chico Garcia, que é o jornalista do time, então fique esperto. Tá bom. Com as perguntas que são as perguntas mais Ele já difíceis sabe que você perguntar, vai viu? responder. Ele já sabe, demais, ele né? já sabe perguntar também, viu? Ô, Márcio, obrigado, né, por você estar aqui. A gente sabe que é uma rotina tensa, né? Você trabalhar com futebol, você tem que estar monitorando o tempo todo. Então, obrigado por você ter cedido esse tempinho pra gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. A gente já, Legal. né, passamos ali uma infância, infanto-juvenil ali próximo e tal. Cada um seguiu o seu caminho. Perfeito. E feliz de saber que, como treinador, as coisas estão acontecendo pra você. Que legal. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Denilson. Prazer falar com você. Chico, prazer. Boa. Cara, como a gente falou, né? Tanto tempo lá atrás, né? Jogando, tentando um sonho, que eu acho que todo menino queria ser jogador de futebol. E aí depois quando a gente vê o Denilson, pô, sendo campeão do mundo, tendo uma história brilhante, a gente fala, pô, participei um pouquinho, convivi um pouquinho, é muito legal. Você jogava bem, Márcio? Cara, era bom, eu sabia, mas eu não era, como é que eu posso dizer? Eu não levava desaforo pra casa. Eu acho que o futebol você tinha que aceitar algumas coisas. Eu vim de respeitando todas as gerações, mas eu vim de uma família que eu tinha tudo, nunca me faltou nada, então eu discutia com o treinador, não aceitava algumas coisas e fui para outro caminho. Olha só, fui ser treinador de futebol, né? Mas era uma época muito boa. Eu jogava bem, Te atrapalhou, Márcio, esse comportamento? de jeito de nenhum, moleque? de jeito nenhum. Não tem essa frustração, não, porque eu acho que eu não quis ser né? Eu não tive essa oportunidade, não quis ser, mas... Você era meio atacante? E meio atacante. É que a gente fala muito assim, para ser jogador hoje e lá atrás também, né? Você tem que ter uma dedicação muito grande, você tem que, engolir alguns sapos, né? Do tipo, baixar a cabeça, né? Tentar... E às vezes não é todo mundo que tá Tem que ser disposto, profissional, né? E essa dedicação de treinamento, de cumprir horários, eu era um pouco arredio a essas questões ali. E aí fui pro outro lado, mas... Convivi, né, infantil, ver o Denilson infantil, juvenil, tá junto em alguns jogos, treinar junto, pô, é muito bacana. Quando que você passou a enxergar você como treinador? Quando eu fui me formar, quando eu me formei, eu fui ser treinador do Mackenzie, das faculdades. Você queria estar no meio da bola? Eu sempre tive, né, o meu irmão é treinador de futebol, jogou, meu pai foi ex-atleta, eu sempre convivi nesse meio... né? Mas... Quando você pensa assim, eu não vou virar jogador, ou não vou ter uma
uma longevidade aqui, você pensou já em virar a chave. Porque aí quando vai pra faculdade, aí você já começa a arrumar o time, começa a organizar, você já começa a ver o futebol de uma outra Você forma. já nasceu com isso. E a gente não sabe perder, né? Então aí você já organiza um pouquinho. Aí um time de faculdade um pouco mais organizado, você começa a disputar os campeonatos. E aí eu fui tendo gosto, fui estudando, fui virando a chave. E as coisas foram acontecendo. Você falou aí, Márcio, agora no comecinho, que você vem de uma família tranquila e que nunca te faltou nada. Você começou a jogar futebol com quantos anos? Quando que te despertou essa parada de... Eu sempre joguei. De molequinho. Eu cresci num clube chamado Clube Atlético Indiano, aqui em Santo Amaro. E eu sempre joguei, desde os meus 4, 5 anos. Então eu viajei para Europa com esses times. Caramba. A gente disputava torneios na Gótia, enfim. E a gente sempre jogou grandes torneios, né? E aí quando eu entrei no São Paulo, eu tinha 13 anos. Porque naquela época era o professor Nelsinho me levou. Nelsinho. Então fiquei com o Nelsinho. O Nelsinho foi o mesmo que me levou. Nelsinho, o próprio Gilberto Sorriso, o Guto Ferreira foi meu treinador. Então tive essas oportunidades, né? O Caio, meu irmão, ele é da geração 73, né? Então eu cresci vendo o Jameli, o Rogério, Robertinho, Mona, aquela geração, que eram caras assim que eu gostava. E aí sempre foi do meio do futebol, né? Mas eu não fui profissional, né? Eu acho que aí eu fui fazer faculdade fora, fui para outro caminho para estudar. Interessante porque quando a gente começa a falar com pessoas que são envolvidas com o futebol, uns mostram muita paixão, né, na infância, que era algo que ele queria ser e chegar em seleção e tudo mais, como atleta, como jogador. Sim. E outros não conseguem e vai para o rumo de ser treinador. Cada um tem percebe rápido esse feeling, né? Sim. Eu falo muito, eu tenho um filho de 9 anos e ele tá numa empolgação danada com o futebol. Ah, ele sabe jogar futebol, Denilson? Ele não sabe jogar futebol. Se ele se tornar um jogador, ele vai se tornar um jogador pelo esforço dele, pela dedicação dele. Que ele, com 9 anos, ele mostra uma dedicação. Só que quando um pai me pergunta que conselho que você dá para um filho meu que quer ser jogador e tal, porque às vezes o pai se vê no filho e coloca essa responsabilidade em cima do filho. A frustração do pai. Sim. Para ele se tornar um jogador. E aí eu falo, calma que essa responsabilidade, o próprio jogador, o próprio garoto, ele vai... Essa responsabilidade que eu falo, você falou, por exemplo, às vezes eu dava uma largada no horário do treino e tal. O moleque, o garoto, ele já sabe que 8 horas da manhã ele vai treinar. Então hoje ele vai falar assim, puta, eu não vou sair porque amanhã eu tenho treino 8 horas. Automaticamente essa responsabilidade, ela vai surgir, não precisa o pai falar, né? Não, eu acho que o futebol, nós amadurecemos muito cedo. Isso. A gente tem uma responsabilidade muito cedo com o horário, com o treinamento. É natural. Se você pegar um garoto que joga futebol com 15 anos e um garoto que não joga, esse garoto é muito mais infantil do que aquele que tem 15 anos. E por ter que se virar, porque a adversidade... o esporte, essa convivência com o pressão... esporte traz a disciplina, traz alguns valores, claro. Porque às vezes muito... Por que eu falei que eu tinha tudo, nunca me faltou nada? Porque eu ia jogar, eu não precisava pensar que eu tinha que trazer dinheiro para minha casa. Sim. E às vezes eu tava competindo com um garoto... Sim. Que tá dando a vida porque ele precisa trazer comida pra dentro de casa. Exato. Então eu acho que... A motivação é diferente. Então que não assim... deixa de ser um aprendizado. Exatamente. E isso não quer dizer que eu não vou ser jogador de futebol. Muito pelo contrário. Mas aquele... A gente teve exemplos, o Kaká, o Caio, né? Que são jogadores que não tinham uma condição legal. Exatamente. E que, viraram jogadores de seleção, nível o meu irmão jogava, o Caio jogava no Corinthians, ele ia dormir 8, 9 horas da noite. E eu não precisava, eu não queria abrir mão da minha vida, da minha idade. Da tua então juventude, você paga o preço ali pelo que você escolhe. Você foi estudar onde? Cara, eu fui estudar, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, eu passei na faculdade aqui em São Paulo, né? Aí fui pra lá, me convidaram pra jogar um showball, joguei o showball, fica aqui na faculdade, acabei fazendo faculdade lá fora, tranquei a faculdade, depois eu vim terminar aqui. A diferença, Márcio, de muitas pessoas que sentaram aqui e o que a gente vive nessa bolha que é o futebol, né? Que é uma bolha que a sociedade ela vive uma outra realidade que muitas vezes nós vivemos dentro do futebol. Alguns que têm essa
esse sentimento de se tornar jogador, ele percebe ali na metade do caminho que não é bem isso que eu quero e tal, você virou tua chave rápido, né? Sim. Porque às vezes o cara não consegue virar essa chave. E aí ele fica rodando na várzea, sei lá, com todo respeito também, não é uma regra aqui, não é nenhum conselho. Mas às vezes o cara não vira a chavinha, né? De querer dar o salto. É verdade. Né? Eu não vou ser um jogador profissional, porque eu não tenho essa aptidão para ser um jogador profissional, mas eu quero ser treinador, cara. Eu quero ir para ser treinador, eu preciso fazer o quê? E aí eu acho que você virou essa chavezinha, né? Com certeza. Eu fiquei muito tempo na base. E você pega muitos jogadores que chegam no Sub-20, joga a Copa São Paulo, e a maioria não vai ser jogador de futebol. Aí eles ficam rodando. Aí eles saem do time. Aí você imagina um jogador que jogou a vida inteira no São Paulo, ter que ir pro Taquaritinga, ter que ir pra não sei aonde, começar a rodar, com todo respeito a essas equipes, mas vai jogar Bezinha, vai jogar na Várzea. O nível é outro. E aí vai passando o tempo, né? Aí daqui a pouco você olha, você já tá com 30 anos. E eu tive essa percepção. E aí também fui tomando conta. Eu era um cara líder também, dentro das minhas equipes que eu jogava, eu sempre tinha entendimento de jogo. E aí gostei, né? Então, fui organizando. Porque a gente fala aqui e fala, Chico. Não, eu ia dizer, eu acho que falta um pouco também, Márcio, uma estrutura de formação de técnicos aqui no Brasil, não sei qual é a tua percepção, porque, por exemplo, quando você decide ser técnico, quando você decide estudar a respeito disso, hoje é muito mais empírico que a gente fala, né? Muito mais na raça, o cara recebe uma oportunidade aqui, sai de um clube menor, vai indo, vai subindo na base e tal. Eu sinto falta de formação de técnico, do tipo assim, você decidiu que você queria seguir como treinador. Aí tem os cursos da CBF hoje e tal, mas como é que se forma esse profissional, né? Você se formou, cara, queria que você contasse, né? Mas do jeito que teve que ser, né? Do jeito que você meteu a cara, digamos assim, né? Nos clubes aí para poder se formar como treinador. É verdade. Eu acho a minha primeira licença que eu fiz na CBF foi em 2014. Vão fazer 10 anos. Que eu entrei na licença B. Uhum. Eu fiz a licença B, a licença A, a licença Pro e fechei com a da Comebol. E hoje estou cursando a licença da UEFA. Boa. Então, assim, fiz curso da AFA. Hoje eu faço as pós-graduação, porque a única coisa que ninguém vai tirar da gente é o que a gente... O da AFA te dá uma entrada na Europa. Te dá, mas a da CBF hoje, ela já foi liberada. Pro, mas né? tem muito, isso não tem muito tempo, tem muito tempo? Não, foi liberada faz 3 meses. Ó. Foi liberada faz 3 meses. Porque Que não era uma tinha, discussão, lembra, Chico? sim, não tinha essa reciprocidade, não tinha, né? não Os caras tinha. falam, pô, o cara faz o curso na Europa, treina Exato. aqui. A gente faz o nosso curso aqui, Exato. não pode entrar lá. Exatamente. Mas você tá fazendo da UEFA também? Que também Então te dá assim, a liberdade gente... E aí ela te credencia. Quando você tiver 2 anos no profissional, você tendo a prova, você já pode chegar lá. Então assim, Bom vai demais equivaler. isso daí. Mas o Brasil, ele começou isso aí há 10, 12 anos atrás. Então, a gente começou tarde. Então assim, os europeus já têm 40 anos de estudo. Portugal, então, assim, especialmente. Exatamente. Né? Então você hoje vai para a Faculdade do Porto, você vai lá com o Vitor Frade, você vai com as pessoas que estão lá. Tem muito conteúdo. Isso não quer dizer que eles vão ser bons treinadores, mas tem conteúdo. Mas tem informação. Tem informação. Pronto. Então nós temos que se capacitar. A Argentina que você citou da AFA também. Exatamente. É outra que começou antes. Importante, eu acho que isso é muito importante, a gente ir atrás de ter conhecimentos. E aí eu pego aqui conteúdos e dia a dia. Né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio com grandes treinadores, de vivenciar o que o Denilson jogou e eu como treinador, entender a experiência dele como jogador e a minha como treinador, para a gente poder tomar decisões importantes. Mas eu fui para um outro caminho, eu comecei no amador mesmo, né? Então eu comecei na faculdade, eu tenho um primo que é da OAB, que tinha a OAB São Paulo, a OAB Lapa. E precisava de um treinador. Eu falei, porra, Mauricião, me dá uma oportunidade aí. Você imagina ser treinador de advogado. Porque tudo cara frustrado que não foi jogador, juiz, desembargador, tudo bons advogados. Eu falei, pô, vamos organizar. Começamos a montar o time, perdia. Aí um ano nós fomos eliminados nas oitavas, em 2012, que o Corinthians foi campeão do mundo, eu tava no Corinthians, mas eu tava no Sub-11, eu poderia trabalhar junto, pegava uma receita, fomos campeão. Aí
Aí eu já trabalhava com outros escritórios de advocacia. Então, assim, cara, onde você vai estudando, você vai pondo... Foi as equipes que me deram oportunidade para eu me tornar um grande treinador, né? Mas aí eu já estava no Corinthians, aí disputei todas as divisões de base. Mas até chegar no Corinthians aí. Mas até chegar no Corinthians eu fui treinador do Mackenzie, fui treinador do OAB da Lapa, fui treinador do Aidar SBZ, que é o escritório SBZ, e jogava jogos jurídicos. E aí a primeira oportunidade foi o Grêmio Osasco, me deu. Tá. O Montini me deu uma oportunidade, aí depois eu fui pro lado do Pão de Açúcar ali, que o Thiago Escuro tava montando. Você falou uma coisa ali, para não perder o fio da meada aqui, para não perder o raciocínio. O futebol hoje, a gente fala que tá muito equilibrado. Futebol, né? Que o Brasil já não tá disparado, não só em relação à seleção brasileira, né? Nível de jogo e tudo mais, mas a questão tática mesmo. O Brasil não tá muito mais à frente do que é o futebol no mundo. Não, faz tempo. Há muito tempo. E aí quando você fala que de 10 a 12 anos, com as licenças, licença Pro, licença para não sei o que, pai, que na Europa já tem 40 anos, a gente tá começando a viver essa realidade, né? Sim. Que lá atrás a gente não se atentou a isso. Perfeito. E falar, peraí, vamos criar uma situação aqui, porque lá fora já o negócio já tá rodando, já tá acontecendo, e a gente tá sentindo na pele que faltou esse discernimento lá atrás, né? Eu posso estar equivocado no que eu tô falando agora, mas... Não. Faz muito sentido quando você fala, ó, Não. de 12 anos pra cá que a gente tá começando, 3 meses liberaram uma licença Pro para um treinador brasileiro se especializar aqui para ter oportunidade de trabalhar lá. Pra você ver, a minha licença Pro, que eu demorei 10 anos para chegar na licença Pro, Ó. são 10 anos estudando, pagando do bolso. E aí para eu fazer a licença da UEFA, me colocaram na B da UEFA. Eu falei, tá bom, vou fazer. Mas só que com a Pro hoje eu já posso trabalhar lá fora. Então essa é uma briga aqui cultural, a pergunta né? será que os clubes de lá contratam jogador? Aí é uma outra questão. Só com a Pro do Brasil ou o cara tem que ter a UEFA também? Eu acho tem que ter a UEFA. eu Tem acho que essa vai ter que restrição ter, vai também. ter que ter essa restrição. É. Então nós temos que ir atrás. É isso? Mas isso que o Denilson falou, eu acho que assim, quantos treinadores você pegou? Vamos falar, o Filipão, era uma outra geração. Sim. Vamos falar o Muricy, é uma outra geração. Esses caras não tinham essa condição para estudar, não era aberto. A gente não pode sacrificar essa geração nossa que foi vencedora e falar, pô, esses caras não quiseram estudar. Não, era uma outra época, acho que Era uma mudou a outra época. Nós temos que pegar o que esses caras fizeram de bom e a gente se preparar para que a gente possa chegar nesse outro nível, Isso é né? uma discussão, né? Porque o Renato Gaúcho, por exemplo, era um crítico do curso de técnicos, porque ele já tinha sido muito campeão, né? Só que ele estava numa geração intermediária ainda, porque tem uma idade que eu acho que eles não... A CBF libera, né? Por exemplo, o Abel Braga, o Vanderlei Luxemburgo, o Felipão, esses caras não precisam mais sentar lá na aulinha lá para fazer as aulas, né, necessárias para você ter a credencial. Só que quem não atingiu esses 60 anos e tal, tem que sentar lá e muitas vezes ver uma palestra de um jovem, né, de um cara que tá começando e tal. Isso para esses caras pegou muito, assim, né? Porque é uns caras que, assim, muitos já conquistaram, e aí eles vão lá, tem que fazer a aulinha de um mês, uma semana, 2 ali na granja, e aí vai um palestrante. Você sempre tem a possibilidade de aprender, né? Mas isso tá difícil, assim, para essa geração intermediária entender, de que daqui a pouco, pô, a gente precisa se atualizar, tem uma questão assim e tal. Tinha muito, Márcio. Acho que como jogador de futebol a gente falava muito de que a gente ia fazer a diferença por causa da nossa irreverência. A gente tinha muito argumentos técnicos, né? Sim. O acadêmico, o jogador não prestava muita atenção nisso. Então a gente tinha muito mais no nosso feeling, né? Na nossa irreverência como atleta, para fazer a diferença. A gente fez diferença durante muito tempo, né? A gente fala muito, são 5 títulos mundiais e tal. Aos olhos do treinador, por essa falta também do estudo, dessa ferramenta do estudo, o treinador também usava muito essa... Não é a malandragem que eu quero usar, mas essa boleiragem que a gente tinha, essa irreverência que a gente tinha, essa malandragem sim que a gente tinha no bom sentido da palavra, porque o estudo a gente não tinha, ou às vezes até tinha, mas a gente não buscava. A gente queria ir muito mais nesse improviso, essa é a palavra que eu queria usar. A gente ia muito mais no improviso, o improviso do treinador e o improviso do jogador. E que hoje não dá mais para pensar só no improviso.
É mais ou menos por aí? Eu acho que é uma grande discussão, porque hoje, só no improviso, só na gestão, você não vai ganhar. O futebol mudou. Hoje o jogo ele é estudado de uma forma totalmente diferente da nossa época, né? A gente tinha os melhores, colocava ali, vamos, e acontecia, né? Hoje, o que eu acho que o futebol brasileiro perdeu por a gente querer copiar o europeu. Eu vou falar muito de você, porque eu vi você com 15 anos, com 14. Cara, o Denilson ia pra dentro, sempre foi isso aí, pedalava, driblava. Hoje ele tem que vir ajudar a marcar um pouco mais. O futebol mudou. O europeu, ele não tem esse 1 contra 1. O que ele tem? Ele tem a parte física e a parte tática. Então, a partir do momento que a gente parou de formar jogadores igual o Denilson, a gente fica igual aos outros. E nós estamos atrás na parte de informação. Hoje, para eu mostrar para um jogador, olha só, eu pegava o Galhardo, que é um cara que estava comigo no Goiás. Eu tinha os analistas, eu gastava assim 5, 10 minutos de vídeos. Olha o que você está errando, vem aqui. Tô te mostrando assim, olha só a parte tática aqui. Isso aqui, hoje o jogador ele tem que cumprir algumas funções, né? Que naquela época não precisava. Se você for falar de 94, o Romário não precisava, ele ficava paradinho ali. Hoje o jogador mudou, hoje o futebol mudou. Mudou muito. Mudou muito. Então a gente estava até falando fora, será que o jogador tem que marcar? Ele tem que ter uma parte tática, mas o treinador, ele tem que ser inteligente para colocar os melhores nas melhores funções. E a gente não pode perder isso na base. Porque se eu tô sendo mandado embora, que sou o treinador do profissional, hoje a base tá mandando o treinador embora no sub-11. Porque não foi campeão. Aí não dá, né? E aí o cara, o que o cara faz? Se ele é mandado embora sub-11, sub-13, sub-15, ele vai montar o quê? Time feio. Só porrada, só balão. Pra ganhar. Mas aí né? Márcio, É formação. Eu acho que tem duas discussões aí. Tem a questão da base, que eu acho que você tá coberto de razão. O objetivo da base é formar e não vencer apenas. Se vencer, melhor, mas eu acho que o principal é formar. E aí não faz sentido você querer só ganhar a qualquer custo, porque aí você não forma. Você simplesmente monta uma equipe, às vezes até com um jogador mais forte, mais alto, que na parte física vai se sobressair com os meninos ali mais novos, ele vai ganhar e beleza, ele vai ficando. Não é o objetivo. Mas essa questão do europeu, que aconteceu na minha visão? O europeu não tem o talento que nós temos. Até tem, de vez em quando surge o Mbappé, tem o jogador europeu que é bom, claro. Óbvio que tem. Mas nós temos o sul-americano e muito mais, né? O jogador sul-americano muito mais. O que eles perceberam? Cara, vamos fechar os espaços. Vamos fechar os espaços para não deixar o jogador sul-americano crescer, se criar. E aí hoje não tem espaço. Hoje o jogador talentoso pega na bola e, cara, é 3 aqui, fecha um bloco aqui, fecha um bloco, o cara não corre mais, ele não tem mais espaço para correr. Então hoje, por que a gente tá atrás? Porque eles entenderam como travar o nosso jogo. Nós temos um problema de não formar tantos craques, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, ao copiar os europeus, o que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar entender a parte tática deles para tentar sair dessa armadilha. Mas aí entra o estudo. Isso. Porque o futebol, ele é estudado. Porque isso é um fato, não tem ele jeito. É estudado. O futebol hoje globalizou e todo mundo tem a tática já. O Brasil não é o adianta país ter que só mais... a qualidade técnica, entendeu? O Brasil, o Brasil é o país que mais exporta jogador todo ano. Você pega lá fora todo ano. O que eu acho que está acontecendo cada vez mais cedo. Sim. Tá cada vez mais cedo. Sim. Eu acho que esses jogadores... E aí acaba não pegando... Eles vêm buscar aqui, não adianta. Mas é por causa financeiramente. Não tem como você... Mas assim, um Estevão que tá indo com 17 anos, ele poderia ir com 22, vivenciar. Mas como que você vai segurar? Não dá. O Hendrick, né? Você foi embora com quantos anos? 19. É difícil. Grana que os caras chegam aqui, é difícil. E aí esses caras também não vão... É uma geração que não tem mais aquele... Pô, com a seleção, não tem mais aquele amor ali, né? A gente crescia querendo jogar na seleção de graça mesmo, né? Ouvir ali. Concordo. Mudou hoje, porra, sabe? Você perdeu, tá tudo bem, não tem mais aquele, né? Não tem mais aquela paixão, cara, né? Até mesmo hoje você vai ver o jogo da seleção, você não tem mais vontade de ver. O Chico falou aqui, Márcio, dessa questão do europeu ter entendido a questão de tirar o espaço do jogador sul-americano. Eu acho que recentemente o Brasil fez aí 2 jogos das eliminatórias, né? Equador e Paraguai.
os 2 jogos, o Brasil teve dificuldades do meio de campo para frente, em criação e tudo mais. O Vini Júnior é um jogador que tem essa característica do mano a mano, né? Do 1 contra 1, e ele, quando ele tem o espaço que o Chico falou aqui, que os caras tiraram, ele faz a diferença, e lá na Europa, muitas vezes, ele consegue fazer isso com excelência, tanto é que ele está disputando aí para ser o melhor jogador do mundo. Ele vem para a seleção brasileira, com a ausência do Neymar, ele acaba sendo a grande figura. Aí os caras vão fazer o quê? 2, 3 jogadores, porque eu assisti em loco o jogo do Equador, eu assisti lá de Curitiba. Você viu a retranca? E aí ainda eu comentei com o Fabrício, eu falei, cara, olha, porque quando você tá vendo o jogo da televisão é diferente, você vê o jogo do campo, então você vê outras coisas dentro do campo. Eu falei, olha como é que os caras estão marcando o Vini Júnior. E aí, vem o outro detalhe, você pode falar melhor, que você é o especialista e tal, Rodrigo tinha que tirar proveito dessa situação, Paquetá tinha que tirar proveito dessa situação. Não tem só o Vini, né? Exato. Vai pro outro espaço, né? Tenta achar espaço do outro lado. Então os caras colocavam sempre um muito próximo do Vini, e a hora que o Vini pegar na bola já vinha uma cobertura e um terceiro jogador fazendo o famoso triângulo, né? Com o futebol, né? E onde o Vini recebia essa né? bola? E onde o Vini recebia essa bola? Lá na Sabe? linha divisória do gramado. Como é que ele ia driblar todo mundo, pô? Pô, você vai jogar contra o Vinícius, a única coisa que eu não posso dar pro Vinícius Óbvio, é campo. É óbvio. E o óbvio. que os times estão fazendo, né? Não deixa ele receber a bola. Exatamente. Então, são esses outros jogadores que têm que puxar a responsabilidade e a seleção brasileira ser protagonista. Isso. Né? Na sua época não tinha só o Denilson, né? Quantos jogadores? Os caras marcavam você com 2, marcavam o Ronaldo. Acabou. Eu acho que essa é a questão, porque vai jogar sempre, porque o Real Madrid, quem joga com o Real Madrid, joga com 3 zagueiros, com linha de 6. É uma linha de 6, é uma linha de 3. É retranca. Mas aí ou é Vini, ou é Mbappé, ou é Rodrigo, é o Hendrick que entra no segundo tempo, é foda. Por isso que eu falo que a parte tática, hoje ela é importantíssima, porque a gente vai sempre jogar contra equipes que vão jogar em bloco baixo, que vão fechar os espaços. A gente precisa ter paciência, nós vamos errar mais, mas esses jogadores precisam, o Brasil precisa chutar mais de fora da área, precisa sair na frente, porque se não sai na frente, fica terrível, né? Terrível. Pressão. Eu acho que isso é o grande ponto ali que a gente precisava entender. E por isso que precisa entender. Hoje não é colocar lá 5 atacantes. Hoje tem movimentos, hoje tem jogo de indução, jogar com bola, jogar sem bola, estudar o adversário. Você faz um. Eu costumo dizer que o futebol hoje é um jogo de xadrez. Você precisa, né, a análise, você precisa analisar o adversário, induzir ele aqui para poder ganhar o jogo do lado oposto, numa transição. Então, por isso que precisa estudar o futebol. Eu gosto de conversar com o treinador. É bom, né? Porque às vezes a gente tem uma percepção do que é o futebol, como hoje, como comunicador, mas a gente não tá no dia a dia. Antigamente a gente tinha muito acesso no dia a dia, né? Dos treinamentos. Eu sou de uma geração que se eu saía do treinamento tinha um repórter lá para te perguntar, do treino e tudo mais. Hoje a gente não tem esse acesso. Então quando a gente conversa com alguém que tá no dia a dia, parece que tem uma sensação de esclarecer a mente nossa, né? Claro. Que eu venho de uma geração brinquei. Eu falei aqui dessa questão do triângulo, né? Que você vai criando um triângulo em cada canto do campo ali. Eu treinava isso quando eu era moleque. Claro. E isso existe ainda, porque eu vejo dentro de um sistema tático esses 3 jogadores, um próximo do outro, para tentar sair jogando, para tentar criar uma situação de ataque e tudo mais. A preleção hoje do treinador, ela é dura, igual durava na nossa época, é uma preleção ela mais... Não. Porque não dá para você também passar muita informação, né, Zanardi, pros jogadores. Denilson, eu costumo dizer que a gente fala hoje que o jogo é treino e o treino é o jogo. Porque o que a gente treinar na semana, a gente tem que executar no jogo. E a preleção é só para pontuar o que nós trabalhamos na semana. Acabou aquele negócio de 1 hora e pouco Acabou. Não é podcast, né? Porque antigamente era assim, exatamente. Era desesperador. Uma palestra de 1 hora, né? Desesperador. Não. Hoje você senta, você mostra, bom, trabalhamos isso. Vamos dar a função disso, nós vamos só relembrar e pontuar, posicionar a bola parada, o que nós fizemos. A bola parada na minha semana, eu também não faço só um dia antes, eu já faço, né, dentro, porque bola parada define jogo, entendeu? Então, tanto ofensiva quanto defensivamente. Então, o futebol, ele é um jogo de estratégia mesmo. E o intervalo?
Que ali, porque eu sempre tenho curiosidade, eu sempre pergunto aqui, né? Porque o intervalo ali, cara, é 15 minutos, só que na descida do time até o vestiário já foram uns 2 ou 3. Aí você recebe os caras, muitas vezes, sei lá, perdendo de 1-0, perdendo de 2-0, ou às vezes ganhando, enfim, cada jogo tem uma circunstância. E você tem ali, sei lá, 5 minutos, porque o cara tem que ir no banheiro e já subir de volta pra voltar. Chico, Ali é... O intervalo, por isso que eu falo, eu tenho uma comissão muito boa comigo. Né? Então, assim, eu tenho meu auxiliar que fica comigo diretamente no banco de reservas. Eu tenho 2 auxiliares que estão junto com a análise de desempenho, né? Então, assim, nós precisamos... É isso, nós temos 15 minutos, mas na realidade o treinador só tem 5. Porque, na verdade, muitas vezes, se o jogo não tá andando, os caras já estão quebrando o pau ali, o jogador Já desceram tá no vestiário, já minha comissão já tá lá com eles, eu já tô direcionando pro meu analista e pro meu auxiliar que tá de cima o que nós estamos errados. Porque o cara tá lá em cima vendo o jogo, né? Hoje no meio do jogo. Hoje eu tô sofrendo aqui, eu tava jogando contra o São Paulo, o São Paulo tá jogando dessa forma, eles já mandam uma foto pro meu auxiliar. Do posicionamento. E eu já tô olhando aqui. Olha isso, então assim, porra, eu tô dando um espaço maior aqui porque os meias estão flutuando. Não tá na encaixado, hora. não tá Isso é encaixado. na hora. Meu Deus. Então assim, então você já consegue corrigir. Você já pede pro goleiro dar um bico pra fora lá pra gente posicionar. Então, hoje o futebol, a informação é muito rápida. Não, e a leitura de jogo que o técnico tem que fazer ali... Exatamente. Tem total influência no jogo. Muito. Você tem 5 trocas hoje, então você tem muito mais margem pra acertar e pra errar também, né? Não tenha dúvida. Porra, e aí, você vai assim, mexer meio time, cara. Então, assim, você precisa ter pessoas muito capacitadas que entendem com você, né? Então, eu trouxe o Bebeto Saltier hoje comigo, que é um cara que... Porra, ele era analista de desempenho da seleção, foi campeão olímpico, virou auxiliar. Legal, hein? E ele hoje é o cara que direciona a bola parada, ele estuda a bola parada, ele é especialista em bola parada. Então, quando a gente faz um gol de bola parada, é porque a gente treinou muito aquela bola parada. Então, olha só, eu tenho um especialista de bola parada, eu tenho um cara que é analista de desempenho, porque não adianta, o jogador não gosta de coisa chata, de muito tempo. Porra, não, você tem que ser rápido, objetivo e executar muito bem. E aí eu tenho um outro auxiliar que cuida dos treinamentos, que cuida do adversário, e tem um que fala comigo do time. Então, assim, louco, Zanardi. são muitas informações. São muitas informações. Futebol virou então hoje o jogo, uma por que o Tite hoje tem grande. o Matheus, tem o César Sampaio, tem o Kleber Xavier? Cara, mas assim, Tem que ter. me dá uma informação só. Ó, aconteceu isso. Não adianta sentar aqui e falar que o time... Eu já tive auxiliar que falou pra mim. Eu falei, então, porra, tá 10-0 pros caras. Tá tudo ruim. Não, e o jogador, imagina, no calor do jogo, ele precisa de uma frase ali, ó, posiciona assim, assado, você faz isso, aquilo, porque ele também não vai ficar absorvendo, sei lá, 5 minutos você falando um monte de coisa ali, né? Exatamente. Então você precisa ser objetivo, você precisa mostrar liderança. Eu sempre dou exemplo aqui, Márcio, não sei se você viu o documentário do Guardiola lá do City no Netflix. Vi. E aí tem muitas preleções dele, às vezes até no intervalo. Porra, ali ele tá lidando com a nata do mundo, né? Você tá ali com o time do City, é Haaland, né? Bernardo Silva, é só pica. E aí ele chega no intervalo, muitas vezes ele fala assim, ó, vocês estão satisfeitos com o jogo que vocês estão fazendo? Então voltem lá e faça diferente. Eu falei, caramba. Acabou. Pô, ele não Mas posicionou aí- taticamente. mas ele, é isso ele aí. fez uma frase. Ele esperou os caras aqui, ó, cabeça baixa e tal. Disse assim, vocês acham que quem veio aqui tá tem- feliz com o que vocês estão apresentando hoje? Vocês acham que o cara que pagou o ingresso aqui tá feliz de ver o seu jogo? Não sei o quê? Que tem um dia a dia aí, né, Tem, Zanardi? tem. Ali é só um complemento, né? Pro Guardiola, óbvio, tá há muito tempo, eu acho que até um exemplo que nem cabe nessa resenha, nessa situação, porque quando você tem o dia a dia e você conhece o time que você tem, uma frase que você fala no vestiário no intervalo, os caras já pegam a resenha. É isso aí. Os caras já entendem, isso aí. falam, pô, é verdade, o Zanardi tem razão. Né? Porque e aqui no Brasil, eu acho que tem um grande problema, e eu acho que isso não vai mudar pra agora, acho que vai demorar muito, que é essa sequência de trabalho dos treinadores. Porque hoje é muito fácil você tirar um treinador. Quando surgiu a resenha o treinador não pode dirigir 2 times na mesma divisão, e aí entrou agora um mútuo acordo. Não, é um mútuo acordo. Mandei o Zanardi embora, mas mútuo acordo. Quando surgiu o comentário, eu falei, opa, É sempre o jeitinho brasileiro. eu acho que agora, né, você tá Impressionante. limitando o dirigente de futebol que contrata o Zanardi e falar, pô, ele vai ter que ficar comigo pelo menos um ano, ele tem que ficar aqui, irmão.
Eu não posso mandar ele embora porque ele não vai poder... E aí inventaram o tal do, né? Então, eu não demiti, eu não demiti. A gente chegou num consenso. Então eu não te mando embora, mas eu te pago a multa. Ah, mano. Então assim, há uma irresponsabilidade em quem contrata. O ideal seria, peraí, que perfil que eu quero pro meu time? Eu quero o perfil do Zanardi, que ele é um cara mais equilibrado, é um cara mais enérgico, é um cara que gosta de brigar, gosta de chamar... Que perfil que eu quero pro meu time? E eu acho que falta isso. Mas será que quem me contrata tem a capacidade de avaliar o meu trabalho? Esse é o detalhe. Eu acho que não. Você acha não? Eu tenho certeza. Porque quem tá me contratando, ele é torcedor. Ele toma a decisão por paixão. Não é um executivo, não é um cara que vive do futebol, que agora tá acontecendo. Então eu acho que essa é a questão. Eu no São Bernardo, quando eu assumi, eu gostava de, meu time jogar, sair jogando. Não igual o Fernando, porque o Fernando ele tem um case diferente, mas eu aprendi muito com o Diniz, a ideia dele, mas eu gosto de construção, desde o goleiro, dos zagueiros, pra gente ter posse e terminar em finalização. E aí o dono do clube... cenário ideal. É o cenário ideal, mas aí o dono do clube, que é um baita cara, que eu sou muito grato a ele, que é o Roberto, ele chegou pra mim e falou assim, a bola vai no zagueiro aqui, eu tô sofrendo, eu queria que desse o chutão. Eu falei, olha, você quer que dê o chutão, você me manda embora. Aí eu falei, você me manda embora. Que fase. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque se você quer que o zagueiro e o goleiro dê o chutão, você tem que contratar um treinador que trabalhe dessa forma. Não... E aí você tem que ir mostrando. Então, que perfil que o Márcio tem? Como que o Márcio gosta de jogar? O Zanardi gosta de jogar dessa forma, reativamente. Mas eu também, Denilson, eu não sou um cara que engesso a minha plataforma. Porque o bom treinador, ele tem que olhar e saber lidar com o que ele tem. Repertório. Entendeu? E o adversário, porque nem sempre eu vou estar no Manchester City com os melhores. Isso. Né? Eu tava agora no Goiás com um bom time, mas eu ia jogar contra o São Paulo. Eu sabia que o São Paulo era melhor. Mas qual que é a estratégia pra gente ganhar do São Paulo? Vamos dar um passinho pra trás, vamos ser humilde, vamos sofrer um pouquinho, que nem eu classifiquei do Cuiabá. Mas o Cuiabá, eu sabia, eu ganhei em casa de 1-0 e levei o jogo lá pra Cuiabá. Eu falei, olha, até os pênaltis eu vou. Então treinei pênalti pra caramba, porque eu sabia que ia ser difícil, o Cuiabá... tomei o gol no final, foi pros pênaltis. Falei, puta, estratégia, mas tá dentro do que a gente queria. Tadeu pega a pênalti, a gente tem bons cobradores, ganhamos nos pênaltis. Aí o torcedor, mas ganhou nos pênaltis. Porra, mas o Cuiabá tá quantos anos na Série A? Tá organizado, muito bom trabalho. Aí você pega Fortaleza hoje, baita trabalho, baita... Não é por acaso que esses clubes estão bem, porque tem uma gestão. Você pega Novo Horizontino, você pega Mirassol, você pega esses clubes que estão mantendo o processo e estão mantendo o treinador, eles vão ter sucesso. Não acontece da noite pro dia. Não é da noite pro dia, então precisa entender. E eu fiz isso na minha carreira. Eu saio do Goiás, eu tive 5 propostas, mas eu não quero ser treinador para salvar de rebaixamento. Eu quero ser o treinador que possa desenvolver, melhorar o atleta como pessoa. Não é porque... eu falo do Galhardo. O Galhardo tem 35 anos. Ele chorou numa classificação. Ele falou assim, Márcio, nunca pensei que eu fosse sentir o que eu tô sentindo agora. Eu falei, isso é legal. Trabalhei com o David Braz, trabalhei com o Tadeu, com o Thiago Rodrigues, Messias. Tudo caras com muita experiência. E quando eu saí do Goiás, o Wellington, volante. Os caras choraram no vestiário. Eu perdi de 2-1 pro Novo Horizontino. Os caras choraram no vestiário. Eu falei, Márcio, não é hora de você sair, você tá fazendo um trabalho de mudança de processo. Eu falei, mas quem comanda, quem tá por trás, não vê esse trabalho, né? Então, isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Vamos falar de Disney Plus agora, porque vai pensando, pra gente já continuar essa resenha, desse teu discernimento. Tive propostas pós-Goiás, mas eu resolvi esperar. Isso fala muito do que você tem como... Plano de carreira. Que eu fui entender plano de carreira depois que eu parei de jogar. Eu não lembrava. A gente não vem de uma época, né, Márcio? Perfeito. Não vem de uma época de, vamos fazer um plano de carreira aqui. Plano de carreira, eu fui entender que era plano de carreira. Pelo amor de Deus, nem existia isso. Bom, pessoal, hora de falar de Disney Plus. Se você é apaixonado por esporte, Chico Garcia, o seu lugar é aonde, pai? Disney Plus. Todas as transmissões da ESPN agora estão disponíveis no Disney Plus. NBA, Chico Garcia. NFL, Premier League, La Liga... que eu conheço bem, foram 8 anos de La Liga, Série A e tem muito mais. E é claro que não pode perder a reta final, mano do céu, hein?
Libertadores Sul-Americana, Chico Garcia. Tudo isso, Denilson Show, em alta qualidade, com a praticidade que só o Disney Plus oferece e com a qualidade da equipe da ESPN, que transmite, né, todos esses eventos agora no Disney Plus. Então o Disney Plus ali ele não sai da minha casa, né? Que eu tenho uma molecadinha Bom, lá hein? que confere todos os conteúdos da Disney e ainda com tudo do esporte para você conferir no Disney Plus, que é uma plataforma que tem esporte, o Dena citou aí, NBA, NFL, Premier League, La Liga, Série A da Itália, jogos linda. internacionais com a cobertura de altíssima qualidade dos profissionais da ESPN. Então, você não pode deixar de Ah, o conferir QR Code. o QR Code aí para você assinar a Disney Plus. Coisa linda. Você vai ter todos os conteúdos possíveis e melhores Grandes do profissionais. universo. Grandes profissionais. A gente tem filho, né, pai? Ainda pega outras Não, paradas. pô, aí, né? a Disney Plus Uma tá série. sempre ligado lá em casa. Coisa linda, tem pra todo mundo. Disney Plus, nossa parceira aqui no podcast já há um bom tempo. Obrigado pela parceria. E seguimos. Ô Márcio, a gente tava falando aqui desse discernimento, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Né? E aí eu pensei em ir lá pro futebol europeu, estudar, trabalhar no clube que eles tinham me oferecido um espaço para trabalhar lá no Real Betis, fica aqui, monitora jogadores no Brasil e tal. De repente, entro na área da comunicação e falo, pô, é isso que eu quero fazer. Fui me preparar para fazer o que eu tô fazendo hoje. Essa questão de plano de carreira, que é onde que é o que eu quero te perguntar, quando você fala, poxa, eu recebi 5 propostas pós-Goiás. E a tua passagem no Goiás foi uma passagem curta, pelo que eu estava acompanhando, você pode me corrigir se eu estiver errado, 22 jogos. Isso, 5 né? meses. 45, 44% de aproveitamento, aí você fala desse... Que aí, cara, eu fico louco com isso, porque o diretor de futebol, ou o presidente, o protagonista, que são os jogadores, ou os protagonistas que são os jogadores, é importante o presidente e o diretor ouvir esses caras. Não tô falando para ouvir o elenco inteiro, mas você falou David Braz, o Hélio, você citou 3, 4 jogadores que eu conheço eles, de experiência. Por que não chama os caras? Rapaziada, como é que tá o relacionamento com o Zanardi? Rapaziada, como é que tá sendo o trabalho? Como é que tá sendo o dia a dia? E você levar em consideração o que os caras vão falar. Porque quando você fala, ou quando eu vejo, por exemplo, um treinador sendo demitido, indo embora, aí eu vou nas redes sociais e vejo, sei lá, 85% do elenco. Caraca, velho. Pô, tu foi embora, que pena, que tá. Falo, caramba, será que não teve ninguém da diretoria de chamar os caras e falar, pera, como é que tá sendo isso daí? E aí levar em consideração, porque não tem isso. Hoje em dia o cara manda embora e o cara não quer saber se o elenco tem um ótimo relacionamento com o treinador ou não. Porque isso eu tenho convicção que derruba técnico, Pô. o relacionamento. Se o relacionamento tá ruim, é muito difícil. Às vezes até quando o resultado vai mascarando. E aí chega um momento que não segura mais, Chico, quando o relacionamento tá ruim. Quando eu fui me preparar para ser treinador, eu fui tentar entender essa questão. Eu não fui um grande jogador profissional, mas eu fui ser acadêmico. E aí eu juntei a minha experiência de vida também, de futebol, com o estudo. E aí eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Porque eu Olha acho aí. que a gente Isso é precisa fundamental. gerir pessoas, saber gerir pessoas. O jogador de futebol, eu acho que na vida, você tem que falar a verdade, sempre. Doa quem doer. E essa passagem do Goiás, para mim, ela foi curta, foi quase 5 meses de trabalho, mas foi uma baita experiência. Só imagina. Foi uma baita experiência. Por quê? O Luciano Patiello, que é o CEO do Goiás, ele era o braço direito do Paulo Nobre no Palmeiras. Ele que fez a mudança do Palmeiras em 2014, 2015. E ele que contratou o Lucas Andrino, que me contrataram. Só que o Goiás está passando por uma transformação de SAF. Então a pressão que está acontecendo lá do Centro-Oeste, porque o clube que sempre teve dono, sempre teve o cara que mandava, sempre teve aquelas coisas, e tá virando SAF, e os caras estão entendendo que eles não vão mais ter esse comando, a porrada é grande. A porrada é grande. Então assim, o meu ambiente, bom pra caramba pra trabalhar, eu não tenho... Não é que eu não falo que eu não sou amigo de jogador, mas eu sempre tomo as melhores decisões porque eu durmo com tranquilidade. Quando eu tirei o David Braz de um jogo, o David Braz, campeão da Libertadores, eu tava jogando com uma linha de 3 zagueiros, eu ia jogar contra o Operário, eu precisava jogar com linha de 4. Falei, David, eu tô te tirando, mas eu tô te dando uma satisfação por causa disso, que na linha de 4 você vai sofrer mais, a gente vai colocar mais um cara por dentro.
Márcio, eu tô contigo, obrigado. Eu nunca tive isso, um cara que olhasse na minha cara e falasse a verdade. O David Braz. E eu fiz, e ficou lá no banco, porque eu quero ver o cara quando tá no banco. Porque quando ele tá jogando é legal me abraçar. Mas no banco, eu tinha Thiago Rodrigues, que é um baita cara, que subiu com o Vasco. Pô, Wellington, volante, David Braz, Thiago Galhardo, Tadeu, cascudo, Messias, só caras. E os caras no trabalho. Só que o Goiás estava passando por um processo. E era natural você oscilar. Porque eu cheguei no clube, eu dava treino de manhã, chegava à tarde, o clube estava fechado. Os CTs, os funcionários, eles treinavam só no horário do clube e iam embora, porque os caras tinham outros trabalhos. Eu não. A gente tem trabalho à tarde, a gente tem que analisar jogo. Comecei a trazer trabalho para 2 períodos, mudança de processo, entendeu? Então assim... Isso demanda tempo. Demanda tempo. E aí as coisas foram acontecendo. Mas quando o resultado você... Pô, a Série B é um campeonato duro, difícil, é igual a Série A. Como é que você... Não tem tempo, você só pega time grande. Aí você vai jogar contra o Novo Horizontino, o torcedor quer que você ganhe de 4-0, só que ele não conhece o Novo Horizontino. Os caras ignoram que na Série A, por exemplo, um time como o Goiás, ele pode ficar em 12º, ele pode ficar em 8º. Pô, a baita campanha na Série B é G4. Exatamente. A cobrança é pelo G4. Você tem que ficar entre os 4 primeiros, porque o resto não vale. Não vale nada, você não ganha nada, você não ganha uma Sul-Americana, você não ganha uma Libertadores, você não ganha nada. Você tem que ficar entre os 4. E aí, pô, de 20 você tem que chegar entre os 4, cara? E aí quando eu saio, deixando o Goiás a 3 pontos do G4, o Luciano Patiello e o Lucas Andrino me abraçando. Pô, Márcio, não consegui segurar você. Putz. Jogadores me abraçando. Pô, mas esse detalhe estranho. E aí eu isso virei e cara. falei assim, pô, eu deixei um legado, eu fiz coisas boas aqui. Porque eu ganhei do Sport de 3-0, eu ganhei do América Mineiro, eu ganhei do Ceará, nós ganhamos. Então assim, nós classificamos. Ah, perdi pro São Paulo, mas perdi pro São Paulo no Morumbi. Por 2-0 com o jogador expulso. Então assim, o futebol ele é dessa forma. Aí o roupeiro me abraçou e falou, professor, eu nunca vi um treinador ser mandado embora e ter isso aqui. As pessoas chorando, triste com o trabalho. Então eu falei, pô, tô mais confortável. E aí que eu falei, por isso que eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu me preparo tanto para ser um grande treinador que eu não posso aceitar qualquer coisa. Porque era natural, né? Mas você sai do São Bernardo, dá um salto, com todo respeito ao São Bernardo, do Goiás, um time de Série B, que tá disputando a Série B, mas na verdade frequenta a Série A o tempo inteiro, de massa, de pressão, e aí, obviamente, você ganha uma vitrine maior. Claro. E aí vem, até porque a Série B tem uma rotatividade de técnicos que é muito maior até do que na Série A, então era natural que os caras fossem te procurar. E aí você entende que, não, peraí, eu preciso ter uma construção aqui, porque você podia, naturalmente, assumir um outro trabalho. Hoje o Paulo Pitombeiras é meu empresário, eu trabalho na Thales, trabalho com ele, ele fez um projeto de plano de carreira para mim. Pô, que legal. Né? Então assim, minha cidadania italiana saiu, então eu tô fazendo a UEFA, eu morei nos Estados Unidos, eu falo inglês, eu tô estudando futebol, isso é uma eu tô me preparando. Isso é uma barreira. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu preciso me preparar, porque cada um sabe onde o calo aperta, claro. Mas assim, eu não quero aceitar projetos de 1 mês, 2 meses, eu quero aceitar projetos grandes para eu poder desenvolver o meu trabalho. Agora, eu também não fico aqui sentado e achando, pô, acredito, você tá fazendo um grande trabalho. Não, você precisa entregar resultado. Eu sei da responsabilidade. Você precisa entregar resultado. Entendeu? Mas é muito claro que hoje o Palmeiras tá onde tá porque bancou o Abel. Se o Abel não fosse campeão da Libertadores lá na pandemia contra o Santos, ele tava sendo pichado e ia ser mandado embora. Oi, Voivoda ali no Fortaleza. Ele foi questionado recentemente, o Abel. Não, foi questionado pelo trabalho. É resultado. Entendeu? Então assim, aqui no Brasil... Ele teve tempo para trabalhar porque ele chegou ganhando. Exatamente. Então hoje existe o Palmeiras antes e depois do Abel. Fato. Né? Então você vê aqui, o Roger Machado. O Roger foi pro Inter, perdeu 2, 3 jogos. Os caras queriam mandar ele embora. Deu um pouquinho, 60 dias, olha o que o time tá jogando. 40 dias ali, 50, então assim, ajeitou tem que ter um pouquinho de paciência, porque assim, principalmente para treinador brasileiro. Porque os estrangeiros, eles dão paciência. Tem uma margem de paciência. Parece que você maior, ser brasileiro hoje é muito ruim.
Que coisa Então isso você não pode. E nós precisamos bater nessa tecla. A gente precisa se preparar e fazer bons resultados. Então é por esse caminho que eu tô indo, entendeu? Então quando o Roger faz esse time, o Roger vai chegar na Libertadores tranquilo. Vai chegar, o Inter vai chegar na A evolução Libertadores. tá muito grande, né? A evolução Vai tá muito chegar. grande. Vai chegar porque ele tá com 2 jogos a menos. O time é bom pra caramba. O elenco já é O bom, ti- né? Mas E você vê ele- que e já ele tem processo, potencializou. que já tem um conteúdo. O São Paulo jogou com o time reserva. Não, o time é bom. O time do Inter é bom. Você vai ver. Então, Esse nível que você chegou, Zanardi, você passou por vários processos ao longo da tua carreira de aprendizado, você falando sobre o que você está querendo fazer agora desse plano de carreira. Eu lembro que o Rogério Ceni já assumiu o São Paulo logo de cara, quando ele decide parar de jogar. Ele assume o São Paulo logo de cara, questionadíssimo, despreparado, porque eu lembro muito dessas entrevistas do Rogério Ceni completamente distorcidas, né? é diferente, né? Porque eu falava, pô, eu não vi esse jogo. Ele tá falando de uma coisa na coletiva, eu não vi esse jogo. Então ele já entrou num nível que eu acho que ele errou, né? Hoje ele tá num nível completamente... Tanto que ele volta, né? Ele Né? pega o Fortaleza Se eu na tiver B, errado, né, Chico? Aí ele pega o Fortaleza na B e vem subindo com o Fortaleza, né? Hoje é uma Hoje realidade aí. total. Perfeito. Dessa nova geração é uma realidade, mas eu acho que ele errou. Que é o caminho contrário seu. Porque você faz um processo, né, de base, trabalha com a molecada, faz um trabalho, eu acho, tirando o Goiás nesse curto espaço de tempo, mas o São Bernardo foi o seu melhor trabalho, se eu não estiver errado, você me Perfeito. corrige. E aí você se sente hoje capacitado em pegar um trabalho, a gente não vou falar longevo, porque a gente nunca sabe, Não, né? não. Infelizmente. É isso aí. Mas pegar um clube num nível que te dê a capacidade ou a oportunidade de mostrar tudo que você construiu Perfeito, é até isso aí. esse momento. Eu acho É que isso. essa é a ideia. Claro, porque o que você tá falando do Rogério, vocês ex-jogadores, vocês já vão sair sempre na frente. Pela história como jogador de futebol. Fato. Vocês saem na frente de verdade. Mas só que quando vira treinador é diferente. Eu tô Vira falando. chave. É diferente, porque você tem que dar o exemplo. Acho que o grande erro do ex-atleta, pô, mas na minha época eu fazia. A sua época já foi. Acabou. Hoje é diferente a época, realmente. Se não, o Zico ia ser um grande treinador, o Maradona ia ser um grande treinador, o Pelé, assim verdade. sucessivamente. É verdade. Mas eu acho que tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade. Eu comecei de um outro espaço, conquistei o que eu tô conquistando e chegando, me preparando. Eu fiz a licença Pro, tava com o Fernando Diniz, tava com o Barroca, tava com, pô, quantos treinadores. Que é E uma boa geração. é né? uma geração importante, com visões. Eu torço. Fábio Matias estava comigo. Então, treinadores importantes que fazem grandes trabalhos. Mas, assim, a gente precisa de oportunidade. Eu trabalhei com o São Paulo e no Santos. O São Paulo tinha a chave do Santos. Ele nunca fez uma palestra para a categoria de base. Porque o presidente não colocou no contrato ser obrigado, igual o Arthur Jorge agora. Você viu o Arthur Jorge no Botafogo falando com a categoria de base do Botafogo. Você tá pagando, mas você tem que prestar um serviço pro clube. Você tem que dividir conhecimento, você tem que, né? Mas essa do Jorge não é uma ideia, acho que já que vem dele lá de fora? Pode ser, mas só que Sabe assim? Mas o Será que o não é do Jesus, Jorge? o Jesus fechou o ninho, o Jesus não queria ninguém da base, Ah. entendeu? Então assim, tem português e português, tem treinadores e treinadores, Porque às vezes né? o cara vem de fora com isso, fala, não, eu preciso ter pô, esse acesso ali. Você pegou o Sampaoli no Santos, mas eu lembro do primeiro treino dele, um 2 de janeiro, assim. Eu era repórter ainda, fui lá pra Santos, um calor. Um repórter mais ou menos. Tá, tudo bem, aprendi um pouquinho. Aí, reapresentação, né, dos caras, os caras voltando de férias, 2 de janeiro ali, aquele calor de Santos. Irmão, o primeiro treino, eu fiquei apavorado. Balão. E os caras, eu falei, cara, e a parte física? Cadê o treino físico? Não, já foi bola, e posse de bola, e loucura. Ele era doido, né? Foi o ano que eu mais aprendi. Ele era em todos maluco. os sentidos. De como fazer e como não fazer. Bom Sim. ponto de vista. Sim, porque assim, Porque você precisa criar a tua identidade como na treinador. verdade, assim, eu fui. A minha vida no Santos foi muito maluca, que eu fui ser treinador do 20, do 23, então já era difícil ali, que eram os aspirantes, né? E aí ele era o treinador. E aí ele montou o sparring.
Então ele usava o meu time pra ser sparring dele, Pra ficar jogando contra. pra ficar trabalhando, treinando, porque ele não faz titular e reserva, como todos. Ah, Ele desgasta pra não ter desgaste. Entendi. Então ele pega o titular com o sparring, o reserva fazendo bola parada, eles nunca põem junto. Só que assim, a gestão de pessoas dele é péssima. Péssima. Ele é terrível. Ele senta com você aqui, ele almoça com você, no café ele olha na sua, ele passa e não olha na sua cara. Então assim, bipolar ao extremo, muito difícil, louco. hein? Só que ele me abraçou e falou assim, o Márcio faz parte da metodologia. Porra, você imagina eu com o Sampaoli fazendo um estágio de graça. Então eu vivia 24 horas no Santos. Lembro que eu fui fazer um jogo contra o... É porque ele gostava de trabalhar, né? Não, muito. Gostava de Trabalhador, a trabalhar. comissão muito boa. Os caras organizados. Só o preparador físico dele às Cara, vezes gosta de uma briguinha, Mas assim, o né? Pablo, cara, Chico, vai. o Pablo, alguma coisa aconteceu, mano. O Pablo é doido, não devia fazer aquilo ali, mas Claro. alguma coisa aconteceu, porque o Pablo é muito bom preparador físico. Não, imagino Né? que sim, imagino Ele deve que ter sim. chamado ali, os caras não vai, e os caras são doidos, os caras não são normal Os mesmo. bola- os bola caras também. Os bola também, sai o Pedro ali, pô, vai aquecer, Pô, vamos mas o porra Pedro, nenhuma. é que o Pedro não tem perfil, né? Ah, mas acontece, tem a gente perfil, não né? vê, né? Os bola também não... Não, eu sei que não são É aquela fáceis. relação árbitro com os jogadores. É, né? então, aí eu Apita fui qualquer coisa e tumulto Então, te todo conta, lá. eu fui jogar contra o Curitiba, ele não deixou jogar na Vila. E o meu time 23 estava Ah. João Paulo no gol, Jobson, volante, Yuri Alberto, Caio Jorge. Eu tinha Você um pegou time todos bom esses pra caras aí? caramba. Caramba. Peguei tudo no Marcos Leonardo. Peguei esses caras, fui Geração jogar. boa. Ele falou: não, na Vila não joga, vai jogar na Portuguesa Santista. Porra, um pasto, choveu. Porra, a bola não rolava. Na briosa lá. Porra, o Jobson pegava a bola aqui, dava um tapa, pum, ganhamos o jogo de 3-0, ele desce no campo, ele foi assistir o jogo. Ele odiei o jogo, não tem característica. Eu falei, porra, professor, você não deixa eu jogar na Vila? Vem jogar você aqui com a porra do seu time. Você meteu essa. E virei essa, eu fiquei puto. Eu falei, joga você aqui. Então assim, ele não tava acostumado com um cara que batesse de frente com ele também. Aham. Depois ele falou, pô, você tem razão. Eu falei, porra, lógico. eu sou treinador, eu não sou mágico. Campo uma merda. Caramba. Vamos E jogar aí as como? coisas foram acontecendo. Então eu fui entendendo ele. Então assim, aí eu perguntei, falei, pô, o que aconteceu na Copa do Mundo? Pô, ele brigou com o Messi na Rússia. Ele brigou com o Messi e perdeu a Copa. Então pra você ter ideia de como ele era o cara. É, ele é louco. O demais. Jobson, ele falou assim, se você não for intenso, você não vai jogar comigo. Eu falei, Jobson, você não vai jogar com o homem, então vamos. Dei a faixa pro homem, porrada. Então eu tinha que mudar os caras. Mas treinamento e organização, ele era muito bom. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos. Foi. Não, Entendeu? E com o Flamengo, vice de um Do Flamengo Jesus. absurdo, Então né? assim, e o time dele jogava, cara. O time dele jogava. Então o time era bom. Não, foi o último Então, grande assim, Santos que eu vi. Puta jogo, puta cara, trabalhador, mas a gestão uma bosta, entendeu? Então era um cara péssimo na gestão. Tem uma dificuldade hoje, o Abel tem falado muito nisso, o Tite tá falando pra caramba porque perdeu ali os principais jogadores por causa de lesão. Essa intensidade de Sampaoli, ou de fazer esses campos reduzidos com muita pegada, dentro desse calendário maluco do futebol brasileiro, como é que pra cabeça do treinador é preparar uma semana de treino pra um jogo importante? Ah, infelizmente, aqui no Brasil não dá. Não dá pra fazer porque, assim, o trabalho do Sampaoli tinha que ter um jogo por final de semana. Porque é muito intenso realmente. Então, pra entender de quarta e domingo, você não consegue. Porque você só recupera. Que nem você jogou ontem. Hoje mudou, né, Denilson? Porque na nossa época, lá atrás, joga domingo, segunda-feira é folga e você representa na terça. Na segunda-feira você faz um treino já logo após uma recuperação ativa. Aí você dá segunda à tarde, aí você dá terça-feira, que é 48 horas, você dá folga para você treinar. Sim, que é Então, quando vem o desgaste. porque hoje a parte da ciência ela te mostra que a recuperação, 48 horas depois, é o maior desgaste, é onde tem lesão. E aí você já tem jogo, né? Você já tem jogo na quarta-feira. É isso. Então, Aí você passa um vídeo. Exatamente. Ó, posiciona. É assim que nós vamos E jogar se amanhã. joga em casa é um pouquinho melhor, né? Porque se você, além de descansar, você pega uma Tem viagem... viagem. não, eu no Campeonato Paulista com o São Bernardo, que era jogo quarta e domingo, teve treino que eu fiz só no vídeo. Eu Imagina. não dava, eu tô vendo os jogadores, o Fini tá cansado, o rendimento caiu, então vamos descansar, vamos passar o vídeo e é isso que eles fazem. Então assim,
Só que o Abel, ele tem 2 times, também reclama de barriga cheia. Os caras têm 2 times, meu. Pois é. Eu quero ver tá onde não tem. Porra, o Flamengo, pô, tudo bem, mas os caras têm 2, 3 times. Você entendeu? O São Bernardo não tinha sub-20, meu. Não, o Flamengo meteu o time C e fez frente com o Grêmio. Mano, mas lá em é Porto isso. Alegre. Ah, o São Paulo ontem jogou com o time reserva. Porra, Porque mano, a mas é o molecada São é boa. Paulo, meu. É, isso. Eu acho que essa é a questão. Você O precisa... jogo do Cruzeiro, do São O Paulo. jogo do time Cruzeiro. completamente Então, reserva. eu acho que eles têm que se adaptar, porque, porra, eles têm calendário, eles têm jogadores, o clube monta 2, 3 equipes, entendeu? O Santos naquela época, então, aí eu no Sub-20 eu perdia tudo. Ele falou assim pra mim, enquanto eu estiver aqui, você tá trabalhando pra mim, pro profissional. O 20 não é importante. O brasileiro do Sub-20 não é importante. Aí eu falei pra ele, mas você avisa o presidente, Se eu perder, os diretores, se eu falar perder, isso. eu vou ser mandado embora, pô. Isso tem como você dar um toque? Mas você Eu ia sabe falar que agora, falei assim, loucura, mas... até quando ele ficou, eu não tive problema. Então era o Paulo Autuori, que era o executivo, então a gente tinha Beleza. Tem que uma estar tudo situação. alinhado. Aí tem que eu tá vou tudo pra alinhado. Copa São Paulo. Ah, a categoria nós vamos com 3 anos mais novo. Uhum. Eu avisei os caras, vamos com 3 anos mais novo. Se a gente sofrer, aí você perde. Ah, Márcio, o trabalho não tá bem feito. Mas o meu centroavante era o Marcos Leonardo. O meu zagueiro era o Kaique, que foi o melhor, foi vendido. O Lucas que tá jogando no Juventude, que é o canhotinho. Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, fui eu que Bom levei jogador. pro Santos. Acho que o Santos não teve paciência com ele. Mas, Bom pô, jogador. o moleque é 2000. Então tem que ter calma, tem que ter paciência. Agora, aproveitando, o Yuri Alberto, ele é centroavante? Eu acho que ele joga mais de lado. Ele não é 9. Ele joga de lado. Tem muita gente falando isso. Você que pegou o Yuri na base... Eu colocaria hoje, o Thales pela esquerda, o Yuri pela direita e o Depay de centroavante. Porque o Yuri é muita força. Aquilo que ele fez no Inter, de fazer todos aqueles gols, aquilo não é toda hora que ele vai fazer. Não é toda hora. É porque ele, às vezes, me parece que no fundamento, assim, da finalização, ele tem alguma dificuldade. Mas em termos de construção de jogo, ele é um cara inteligente. Cara, que sabe jogar. ele precisa, eu sempre falei pro Yuri que ele precisava fazer sempre o simples, entendeu? Ele tem muita força, tem muita explosão, mas na hora de finalizar ali... Fazer o simples. Precisa fazer o Simplifica, simples. irmão. Simplifica, você sabe. Eu era pedalar. O menos né? é mais, exatamente, meu. Futebol é louco, né? Ele foi vendido por 25 milhões de euros pra Rússia depois daquela temporada no Inter. Mas o que ele fez no Inter, ele fez bizarro. muito gol, meu. Bizarro, hat-trick no Flamengo, hat-trick Tá no São louco. Paulo. Mas assim, cara, ele fez muito gol no Sub-15, Sub-17. No 20, ele fez poucos gols porque ele não jogava no profissional e não jogava no 20. Então, assim, só ficava treinando. Mas, pô, ele tem muita força, ele tem qualidade, mas ele não é 9-9. E a força dele é impressionante, porque ele lesiona e 2 semanas depois ele tá de volta. Ele tirou uma vesícula, voltou em 20 dias. Não, é verdade. Ele é maluco, assim, ele é muito forte mesmo. Você falou, trabalhou com bons jogadores jovens, hein? O Caio Jorge falou aí isso. também. Então. Tá no Cruzeiro. Você trabalhou com bom... Caramba, Denilson, se eu pegou pegar uma geração Marcos boa aí. Leonardo. Se eu pegar do Corinthians, eu fui campeão da Copa São Paulo 2012, meu zagueiro era o Marquinhos, pô. Marquinhos e Antônio Carlos. Antônio Carlos que tá no Fluminense? Fluminense. Era a Que ano zaga. o do Marquinhos, que ano que foi? Será que Foi foi o ano que eu 2012. Foi 2012. Eu tava. Eu e o Era Narciso. você. Tava lá. Pô, a minha geração 97 no Corinthians Sub-15 era Arana, Malco, Caramba. Michael, Léo Pegou Jabá. uma- Pô, base dos campeões aí Fomos, na ganhamos sequência. ganhamos tudo. Aprovei o Pedrinho, que foi vendido pro Shakhtar. Pedrinho, Ele tá no Galo. que Tava, tava né? no Galo, Tava no ele Galo. É, voltou pro voltou Shakhtar, agora. tá jogando É, Champions League. Copinha de 17 É, ele o ganha. Pedrinho. Aprovei o Pedrinho, os caras falaram, pô, Márcio, você é maluco, porque o São Paulo tinha mandado ele embora. Porra, Franzino, pequenininho, Caraca, franzino. mano, tá com um currículo aí de base bom, hein, mano? Por quê? Coloquei todos esses caras, cara, entendeu? Aí, geração 2001, Gabriel Martinelli e Mantuan trabalharam comigo. O Martinelli. O Gabriel Martinelli Martinelli onde? que tá Tá no, no Corinthians. Não, mas ele era do Ituano. Não, trabalhou com ele onde? antes, sub-11, sub-13, ele era do Pegou Corinthians. Que ele profissionalizou no Ituano. Ajudei a formar. Todos esses caras eu ajudei a formar, cara. Todos esses caras passaram Porra, por que- mim, trabalhamos. Tudo nome bom, velho. Ah, isso aí, Corinthians. Aí no Santos eu peguei esse. Portuguesa, trabalhei com o Bidu, com o Davó, com... A gente trouxe, fomos vice-campeão, perdi pro Flamengo. Então, com esses caras, então formamos bastante jogador, ajudei nesse Que processo. interessante isso daí, cara. E aí legal, no hein? Santos, aí eu chego no Santos, eu pego todos esses caras, meu. E o Santos com um DNA, né, de revelar bons Exatamente, jogadores. o Né? Santos com grandes E uma jogadores. pressão também, né? Marcos Quem que Leonardo. tem aí? Marcos Leonardo, sacanagem.
Marcos Leonardo, eu puxei ele do Sub-17. O Marcos é 9. Marcos Leonardo é Ele 9 é de né? verdade. 9. Ele é um moleque que tem faro, que é... Mas eu tinha Marcos Leonardo, que é 2003, Caio Jorge 2002 e o Roberto 2001. Olha os 3 que eu peguei. Então assim, jogadores interessantes. O Rodrigo, que tá no Real Madrid. O Rodrigo já tava no profissional, mas a gente ajudou que ele. era diferente. Não, já né? tava. Mas o Rodrigo jogava pouco com o São Paulo, porque tinha o Carlos Sanches, Sacha. O São Paulo, das 38 rodadas, ele fez 38 times diferentes. Verdade. 38 times diferentes. E aí, mas o Rodrigo fazia parte. Então também trabalhei com o Rodrigo ali. Mas na base de verdade foram esses Se tiver aí. falar da SportsBet.io, a nossa patrocinadora Master, pensa aí que eu vou te perguntar, já vou te fazer a pergunta pra você ir pensando. Eu sou contra o treinador tirar 11 e colocar 11 em determinado momento ali. Tem um jogo domingo, então eu vou colocar 11 aqui, na quarta-feira eu vou colocar outros 11. Eu sou a favor de você mesclar. Quem tá mais desgastado fica fora e vamos com a base que eu acho que é o ideal. Tem treinador que faz isso. Pensa aí pra você me... Você responder pra gente aqui. A SportsBet.io, nossa patrocinadora Master, com um passaporte para a glória. Roda a vinheta. SportsBet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO. Nova promoção da IO para levar um ganhador com direito a acompanhante para a Argentina. Para assistir a final da Libertadores no final de novembro. Promoção Passaporte para a Glória, Chico. Basta clicar em participar. E aí você já tem que fazer um passo a passo aqui que eu vou te falar. QR Code na tela, no site da IO, né? Que tem sempre várias promoções, mas essa Passaporte para a Glória... Essa é um tango, hein, pai? Essa é um dulce de leite, né? É tão Dulce doce de que leite? é um Bombino? dulce de leite, Que né? isso, papai? Que lá tem muito bons, né? Inclusive, né? Em Buenos Aires. Você, para conferir a final da Libertadores, em loco, com direito a acompanhante, tudo pago pela IO. Você só precisa acessar o site. Quem vai levar, hein, pai? Você só precisa acessar o site. Aí você vai na aba de promoções. Vai ver lá, Passaporte para a Glória. Clique em participar. Pronto. Mas aí você faz o seguinte. Você deposita R$25, 25, e aposta no mercado do futebol, em qualquer mercado do futebol com odds acima de 1,50. Pronto. Você já está participando, você já está concorrendo. Depois vai vir a premiação aí, né? Para você acompanhar o sorteio. Mas é só isso que você precisa fazer para concorrer ao Passaporte para a Glória. Assistir a final da Libertadores em loco com direito a acompanhante. E tem mais, ó. Para novos usuários, você que ainda não tem o cadastro na IO, tem mais um bônus. Você utilizando o cupom Passaporte50, você ganha uma free bet de R$50. Ou seja, você vai depositar e apostar 25 e vai ganhar uma free bet de 50. Isso para novos usuários. Tá uma mãe, hein? Corre para você conferir que ainda dá tempo. Tá na semifinal aí, né? Da Libertadores. Tá para chegar na semifinal. Você pode assistir a final em loco. Tá uma mãe a Sportbet, Meu Deus. Ai, o QR Code na tela. Aquela frasezinha, pai. Pega o seu celular, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e bora passear. Vê lá quem vai levar, hein? Para Argentina, hein? Vai dar confusão, hein? Vai dar confusão aí. Fica ligado que os fofoqueiros estão tudo ligados, viu? Tá rindo, né, Chico? Viu, Sgard? Vai brincando. SportsBet.io, a nossa patrocinadora Master com passaporte para a glória. Eu green! SportsBet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO. Zanardi. E aí, pai? Essa parada de poupar todos os jogadores, colocar outros jogadores, tem questão de entrosamento, intensidade do que vai ser o jogo. Como é que você gosta de trabalhar nesse tipo de situação? Hoje eu tenho bastante problema com a parte da fisiologia hoje. Eu bato muito nos caras porque eu costumo dizer que o futebol não é uma ciência exata. Então essa parte moderna hoje, os dados vieram para nos ajudar. Mas assim, você vai fazer depois do treinamento, vamos bater falta, vamos fazer um pouco de finalização, pô, professor, vai estourar. Não, vamos fazer. A gente precisa corrigir movimentos, então eu prefiro tirar um pouco do trabalho, mas pra gente poder fazer as finalizações, fazer os trabalhos de complemento, porque você não vê mais ninguém fazendo gol de falta. Então assim, o entrosamento ele é importantíssimo.
Concordo. As 10 primeiras rodadas da Série B, eu mantive os 11 para jogar. Eu fui trocando aos poucos porque precisa se conhecer, você precisa entender os movimentos, o entrosamento de verdade, saber como você joga. Eu não gosto disso. Mas tem hora que você precisa tirar. Você tá vendo os dados, você tá vendo que o jogador tá caindo, você tá vendo que o feeling. Professor, como é que eu chamo o jogador? Vem cá, e aí, o que você tá assistindo? Pô, tô cansado, não tô... Então vamos poupar um pouquinho, vamos fazer. Então acho que essa decisão compartilhada ela é importante. Ontem me perguntaram, pô, Márcio, o São Paulo trocou todo mundo, mas deixou o Lucas, porque o Lucas pediu pra jogar. Eu acho que é importante. O Lucas foi pra seleção, jogou pouco, viagem, hotel, só come, só... Pô, você perde o ritmo. Ah, mas correu risco. Futebol, ele é risco. Faz parte disso daí. Foi muito bom ele jogar 50, 60 minutos pra estar pronto quarta-feira. Entendeu? Porque ele perde muito. Então, eu gosto de manter os mesmos jogadores. Eu gosto de trocar realmente aqueles que não estão desenvolvendo. Porque é importante, eu gosto de falar pro jogador na semana que ele já vai jogar. Ah, tem treinador que já fala, pô, né, se você... às vezes quem que fazia? O próprio Abel, acho que o Abel treinava todo mundo. O Vitor Pereira, o pessoal reclamava que ele dava o time 1 hora antes do jogo. Ok, pra todo mundo. Tenha jogar. o que você acredita. Eu gosto de treinar todo mundo igual, todo mundo bem, mas eu gosto de mostrar quem vai sair jogando. A ideia dele talvez era de manter todo mundo motivado, né? Do tipo, mas mais motivado do que o cara já ter contrato, jogar. ter dinheiro, ter trabalho, então, vai da gestão de você isso, fazer o seu claro, trabalho. claro. Eu respeito, né? Agora, mas num cenário assim de, como a gente tá vendo, né? São Paulo, Flamengo, os caras envolvidos em Libertadores, brasileiro e tal. Como é que você gerencia essa necessidade de descansar os titulares para uma decisão? Porque os caras sempre voltam no Jorge Jesus, lá naqueles 4, 5 meses mágicos que o Flamengo teve, em que ele preservava, mas de uma forma muito mais discreta, ele poupava? né? Poupava nada. Ele poupava de uma forma muito mais discreta, Exatamente. né? Tirava no segundo tempo, ele poupava em minutagem, Mas ele isso. mantinha o time dele em todos os jogos. Você é adepto disso. Eu gosto disso. Não poupar. Não, eu acho. Tá bem, vai jogar. O jogador quer jogar, ele não quer ficar treinando separado, ele não quer fazer Mesmo físico. que o fisiologista chegue pra ti e fale... Não, o fisiologista, ele é fisiologista, ele não é treinador. Porque o primeiro que vai Cada um cair no é o seu treinador. quadrado. Ué, Eu concordo. É isso fisiologista, você entendeu? É isso aí. O Sampaoli, uma vez, eu tinha um fisiologista que encheu a porra do saco com o GPS, que o GPS ia estourar. Ia estourar. Ele passava pra mim, eu falei, pô, passa pro homem. Ele foi levar o iPad e o Sampaoli jogou o iPad fora. Nunca mais levou. Sai com essa Você não loucura. precisa... Sampaoli ainda. Você vê, menino GPS novo, né? sim. E aí, então nunca mais ele fez isso. Falei, aprendeu, né? Mas eu acho que é feeling. A gente precisa... Eu também estudo pra caramba, eu também sei. Porque eu acho que o treinador hoje, ele precisa flutuar em várias áreas, tá certo? Porque ele precisa... Hoje, antes de um treino, entra na minha sala o médico, o fisioterapeuta, entra todo mundo. Olha, pô, fulano tá com uma dorzinha aqui e tal. Tá, mas ele vai fazer a recuperação ativa, porque é comportamental. Porque essa questão do dia seguinte é cultural lá fora, o dia seguinte você treinar. Pra fazer uma recuperação, pra oxigenar e 48. Aqui no Brasil, segunda-feira o cara não pode treinar, porque ele jogou domingo, é folga. Então, você precisa entender a cultura onde você tá. Mas aonde você senta, é o que eu falei. Eu sentava na minha mesa, chamava a liderança, chamava os caras, falava, olha, eu penso dessa forma, eu quero fazer dessa forma. O que vocês acham? Boa. Aí o cara, pô, Márcio, eu acho isso, eu acho aquilo aqui. Fechamos, vamos fazer dessa forma aqui, tá tudo certo, porque depois não adianta encher o saco. Vocês falam, então é dessa forma. Ah, Goiânia aqui é calor, tal, tem a noite. Falei, eu gosto de treinar de manhã por causa do rendimento. Eu não tô preocupado com a noite, eu vim aqui pra trabalhar. Beleza? Aí a gente vai construindo. Então, a gente foi construindo coisas importantes. E a vaia não, né? Mas a pressão no entorno do jogador hoje. Tem empresário, tem o pai, a mãe, tem o staff, tem não sei o quê. Como é que ele dá com os jovens hoje que tem já uma pressão? Bom, no Santos você pegou os jovens ali com muito promessa, né? De virarem jogadores. Como é que lida com isso? O jogador hoje, às vezes, você tem que ter um tato maior para falar, para administrar, porque senão daqui a pouco vem o diretor, o empresário. Eu acho que isso é um grande problema, porque assim...
Esse jogador, ele não tá acostumado com não. Primeiro, é ele que põe dinheiro dentro de casa. E ele não tá acostumado a ouvir o que ele não quer ouvir. E eu sempre falo pra eles, eu tô aqui pra falar o que vocês não querem ouvir. Porque o que vocês querem ouvir, todo mundo já fala. Que você é craque, que você vai Não, jogar na Europa. exatamente, porque, porra, o cara põe dinheiro. Você imagina, vamos se colocar no lugar. 18 anos, Eu com 16 18 anos, pô. ganhando o que eles estão ganhando, pagando conta em casa, você tá acima do bem e do mal. Foda. Você tá acima do bem e do mal. Então, o empresário, eu tirei ele do time, o empresário tá enchendo o saco do clube que eu tirei o jogador. O empresário não chama ele aqui e fala assim, vem cá, vamos mostrar o vídeo aqui, onde você errou, onde você pode melhorar. Ou por que o treinador te tirou? Vamos entender por quê. O Márcio te tirou, mas por quê? É. Porra, então assim, você acha que eu sou tão louco de tirar o cara que tá resolvendo? Tem maluco Começa que faz. por aí, Mas, começa por mas nós, treinadores, a gente precisa, né? Então assim, eu chamo o jogador. Por mais que ele seja experiente, por mais que ele já... Mas eu chamo... No Goiás, tinha 4 jogadores que tinham idade para jogar o Sub-20. E quando eu me apresentei, um desses meninos não foi pro jogo do Sub-20, que ia jogar contra o Flamengo. Porque o empresário pediu para ele se apresentar no profissional. E aí eu fui, só que ele deu azar que eu fui ver o jogo do 20. Eu falei, mas e cadê ele o não tava fulano? Ele não tava lá. Aí ele me chamou e falou assim, pô, professor, é que eu quis me apresentar. Eu falei, olha, a melhor forma de eu ver você era lá no Sub-20. Boa. Aí beleza. Aí trouxe os jogadores pra cá, tá treinando, e chamei eles. Falei, olha, tinha um jogador que falou assim, olha, ele não desce pro 20. Eu falei, mas por que ele não desce pro 20? Ah, porque ele não quer mais o já ter. Eu falei, Que a legal. base, jogador da Eu não base. sei, Que legal, ele decidiu. É ele que Ele decide. decidiu que ele é do profissional Chamei eles, agora. falei, olha, a partir de hoje, Tá louco. vocês treinam com o profissional, vocês treinam comigo. Se eu não utilizar vocês pro jogo, vocês vão descer pra jogar pro Sub-20. Não pra ficar treinando com os não relacionados. Claro. Tá certo? Até porque ganha Porque eu quero ritmo que de jogo. você jogue. E se você jogar e se tiver postura mal, nunca mais você sobe pra jogar comigo aqui. Vixe, Tá bom. pronto. O recado tá dado, tá tudo certo. Vocês querem? Tá... Pô, o que aconteceu? Começamos a fazer um trabalho 20 profissional. Pô, esses moleques começaram a descer e resolver lá embaixo. E aí, quando eu precisei, eu coloquei eles pra jogarem. Eu acho que isso é um trabalho. Agora, o empresário fala assim, pô, esquece o 20. O 20 é uma merda, você tem que estar lá em cima. Do Só que nada, ele recebe assim. o salário. Ele é funcionário do clube. E você jogou. Eu jogava no profissional e descia pra jogar no E aí depois teve o expressinho, né? Ah. Então assim. Imagina porra, se eles pensam que o expressinho é... Tá louco. Imagina, exatamente. não é nada. Então assim, quando eu cresci, o aspirante era legal de jogar, porque o cara do profissional era suspenso, descia pra jogar o aspirante, tu tá na fazia porta. preliminar. E Isso. aí era legal. Agora não pode fazer preliminar porque estraga o campo. Agora, então, muita coisa, é muito chato, cara. Tá muito chato. Muita coisa mudou muito. Então muita Cê- coisa mudou e a gente vai atrapalhando. Então eu chamei os caras, dei porrada, mas eu falei, aí o cara do 20, professor, o fulano vai descer pra jogar? Eu falei, não sei. Você também aí agora você espera, porque ele vai treinar comigo. Mas quando eu já sabia que eu não ia utilizar, eu deixava ele descer 2 dias antes para ele fazer o último treino. E então esse trabalho, porque eu já fui treinador do Sub-20, eu sei o quanto é difícil, eu preciso ajudar também. Claro. Mas O quem cara tá no depende profissional desses também caras, não tá nem aí, ele não quer. O Alex esteve aqui. O Alex foi trabalhando no São Paulo Base e ele falou muito isso aí. É, pô. Falou que ele preparava o time dele e de repente, eu não lembro se era o Crespo ou algum treino na época do Era o Alex. Rogério. O Rogério pedia, tipo, ó, vou precisar tal, Comunicava. tal. Comunicava, É. vou precisar de tal jogador. E tal, aí tal, de repente enfraquecia ele- o time dele muitas É, vezes, né? é. Mas, enfim, esse era o papel do Mas o Sub-20, nosso né? trabalho da base é você fomentar o profissional. Ah, eu vou ser campeão. Adianta você ser campeão da Copa São Paulo e você não formar jogador? Não. Exato. Não vender? Eu acho que é isso esse é o ponto, porque olha o Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje ele forma, ele vence e ele vende. Pronto. O Palmeiras faz tudo certo. Você acha que pós a receita. pandemia esse olhar pra base melhorou? Por causa da Melhorou. necessidade da pandemia? Você acha que Claro, melhorou? com certeza, por Melhorou, causa né? da necessidade. Ah. Eu não acredito em futebol, Denilson, sem base. Ah. Porque se o cara olhar e falar que a base é despesa, ele não pode ter, porque ele não... E eu falava isso no Goiás, eu falei, eu não vou vender o David, eu vou vender o Pedrinho, Exato. eu vou vender o Caito, eu vou vender o Larson. Hoje a gente tá...
Hoje, o Goiás colocou jogador na seleção brasileira. O Yuri Alberto, quando tava no Santos, ele tava jogando pouco. O Jardine me ligou e falou, pô, Márcio, quem que tem aí que eu possa levar? Eu falei, leva o Yuri, que o Yuri tá treinando comigo. Ele é bronze. Então, assim, esse é o processo para você fazer pra base. Com o treinador da seleção. Então, mas os caras precisam entender que ele tem que descer. Não é coisa ruim ele ir pro sub-20, né? Então, eu acho que... O cenário ideal seria o que a Europa faz muito, né? Que é essa... Você falou, em algum momento aí, você falou da palestra, né? Eu falei. Do Sampaoli lá falar com o a Sampaoli, base. que não foi, aí o Arthur foi e tal. O cenário ideal, e eu sempre, quando a gente conversa com um treinador aqui, eu lembro de uma cena que eu fui fazer uma visita em Barcelona, eu ia fazer um trabalho lá, uma entrevista com alguém lá, acho que com o Daniel Alves, com o Neymar e tal, e eu vi o sub-14 ou o sub-15 do Barcelona jogando, enquanto eu esperava acabar o treino do profissional, fiquei vendo um jogo e os caras jogavam igual o time profissional. Sistema Já tático. tem uma ideia. Que é isso, no Brasil não vai acontecer nunca, né? Porque essa rotatividade de saída de treinadores não vai acontecer nunca. Esse seria o ideal. Porque assim... O ideal, né, cara? Pô, Denilson, eu fui treinador, eu volto... Eu tava em Dubai, né? A gente tinha feito um projeto, o Marcelinho Paulista me contrata para ser treinador do Corinthians. Mas tinha vários treinadores, ele falou, Márcio, eu vou te colocar numa das categorias, vamos ver. E Você trabalhou em várias ali, né? Eu trabalhei em todas. Eu trabalhei desde o 11 até o 20. Fui auxiliar e iniciei na peneira. Você fez todo o caminho, cara. Eu fiz todo um caminho. Quando o Marcelinho me mostra, falou assim, Márcio, eu vou te colocar para ser treinador da peneira. Eu falei, peneira? Não tinha a menor. Então, assim, eu fui peneira, fui auxiliar do 11, fui treinador do 11, auxiliar do 13, treinador do 13, 15, 17, e construí. Mas o que eu quero falar? O treinador da base, ele precisa ganhar bem. Porque o treinador do 11, ele quer chegar no 20, porque o 20 ganha bem. Ele não tem o mesmo valor do que o cara do 15. O processo tem que ser inverso. A gente precisa pegar perfil. Tem treinador que tem perfil para ser treinador do 11. Tem perfil para ser treinador do 20. Porque, pô, você imagina só. Tinha cara que mandava jogador embora com 11 anos. Pô, ele tá acabando com um sonho. Ele chamava o moleque, ó, se você não serve, pode ir embora e tal. Porra, 11 anos, gente. Você precisa saber falar. Você precisa saber mostrar. A gestão é difícil. Você precisa... Pô, é criança ali. É criança. Então assim, eu já tive... Quantas vezes já ouvi? Pô, você acabou com um sonho. Quantos sonhos eu acabei? Claro. Mas eu procuro fazer o certo. Eu tive que analisar quem jogava. E é difícil, né, analisar com 11 o potencial para virar jogador. Tem muitos que não viram, né? Muitos que são craques nessa idade que... Cara, a pirâmide é inversa, né? Porque quanto mais novo... o cara é bom. Muitas vezes o cara fala assim, pô, Márcio, ele é apaixonado, ele é corintiano roxo. Isso aí não tem nada a ver. Isso não quer dizer que ele vai jogar. Claro. Né? Ele é bonzinho, ele é bom estudioso. É muito difícil identificar Quando ele falou tudo isso, ali. eu falei, ele é bonzinho, ele é estudioso. Eu falei, não é perfil pra jogar bola. Porque, né? Aqui os caras vão engolir. Então assim, cara, olha só. Então você chega lá, eu fui uma vez, eu fui campeão mundial com o Corinthians em 15, com o Sub-17. Nós jogamos, né? Fomos lá visitar a Lamazia, conhecemos os caras. É totalmente diferente. O treinador que tá lá no Sub-11, no Sub-15, é um cara já mais velho, é um cara que já passou, um ex-atleta, um cara formado, um cara que ganha bem, um cara que não quer ser treinador no alto rendimento. Ele quer ficar ali. Ele quer estar ali, ele quer formar. Pronto. E eu acho que essa é a habilidade, porque essa vida... A minha esposa fala assim, pô, o que você quer? Você quer ser treinador da seleção brasileira? É isso que você quer? Porque ela... Eu falei, é isso que eu quero, eu me preparo... Ela fala, você é maluco. Porque não é normal. Claro. Não é normal o mundo que a gente vive. Né? Tá no sangue, a gente não sabe perder. Eu preciso até tomar cuidado, porque eu tenho minha filha de 12 anos, pô, ela vai nadar, ela não sabe perder, ela quer ganhar tudo. Então eu preciso, meu Deus do céu, preciso... o espelho em casa. Né? Então a minha esposa, pô, é muito centrada, muito do bem. Olha, temos um combinado, quando você chegar em casa aqui, tenta virar a chave por causa disso. E eu sou muito grato à Fabi, eu vou até mandar um beijo pra ela, porque ela me ajuda demais. Mas é difícil, você perde um jogo contra o Corinthians ali, num clássico, aí domingo você tem uma festa infantil, aí o cara fala, pô, você perdeu, que bosta, aí já te chega aqui, você já tá, meu... Não, é normal, você sabe como é que é. É uma profissãozinha. Então, e o futebol todo mundo entende. Todo mundo manja. Pô, por que você não tirou o cara lá? Pô. O cara tem sempre a solução. Ele não tem aqueles 5 minutos no vestiário.
Não sei se você viu. Eu falei aqui, vamos fazer Vedacity. Eu vou te deixar já mais uma vez uma ideia de resenha pra gente ter agora. Uma entrevista do Danilo, que hoje é o capitão da seleção brasileira. Agora só me corrige, Chico, se foi na véspera do jogo do Paraguai ou se foi acho que foi na véspera do jogo do Paraguai, pós o jogo contra o Equador. Entre Equador se eu não e me Paraguai, engano. isso aí mesmo. Que eu achei uma entrevista, nem que pode criticar o Danilo como atleta, se joga bem, se joga mal, se merece ser capitão ou não, é uma outra discussão, uma outra conversa. Mas ele deu uma entrevista que eu achei muito pertinente para o momento. Porque ele falou mais ou menos de que o Brasil perdeu tempo. Ele falou, mais ou menos nessa... Ele falou, o Brasil perdeu tempo. Ele criticou a gestão, Edinaldo e companhia, com uma delicadeza. Ele falava, cara, a gente perdeu tempo. Você pega as seleções tradicionais do futebol europeu, das seleções europeias, enfim, outras seleções, tudo com um treinador já há um tempo, com um trabalho já feito. Não vamos nem falar europeia, olha a Argentina. Um treinador já... Então, assim, e a gente ficou esperando, e agora o torcedor já quer o resultado, e não é assim. Eu achei uma entrevista, cara, pra quem não viu essa entrevista do Danilo, tenta ver aí porque eu achei muito bacana por parte dele. Mostra personalidade, mostra liderança, mostra conhecimento do que tá acontecendo no entorno ali da seleção brasileira. É o diagnóstico. Eu achei muito legal. Foi no ponto. E eu vi muita gente criticando ele. Eu, particularmente, achei legal a entrevista dele. Daqui a pouco a gente vai... Não sei se você viu, Zané, essa entrevista. Vedacity, que é a nossa parceira aqui no podcast. Sou embaixador Vedacity, que há mais de 88 anos no mercado, a Vedacity está presente na vida dos brasileiros. Meu Deus, inclusive na minha. Com produtos de qualidade para diferentes aplicações, a Vedacity é a garantia de tranquilidade e durabilidade em cada projeto, reforma ou construção. Eu me encaixo na reforma e também na construção e também no projeto. Deixa a sua obra totalmente impermeabilizada. Lá, na tua reforma, na reforma de casa, a impermeabilização é com Vedacity. E eu vou te falar, viu, Chico? Não passa nada. Você tá louco, pai. Não passa água, não passa nada. E eu tô nessa fase de reforma, e a Vedacity comprou a ideia. Obrigado, viu? Porque é uma reforminha responsa, é uma casa nova. E eu sou embaixador da Vedacity para essa temporada. Daqui a pouco a gente vai gravar uma... Bom, deixa pra lá. Eu ia falar, eu não podia nem falar. Você se empolga, né? Se empolga, ele vaza os negócios. Calma, segura. Mas ele voltou a vestir a amarelinha da Vedacity. Paz pra toda a obra, porque olha a obra que o Danilo... Eu só tô pelo Open House. Você tá louco. Eu só tô pelo Open House. Ele vai cobrar ingresso. Ele tá tão preocupado que ele vai cobrar ingresso no Open House. O nosso convidado agradeceu a esposa. Obrigado também, viu? Meu Deus do céu. Bom, Vedacity, paz pra toda a obra. Boa. Impermeabilizante, número 1, 88 anos de história. Que isso. Obrigado, Vedacity. Boa. Ô Zanardi, tava falando dessa entrevista do Danilo, a gente partir já pra parte, enfim, final do nosso bate-papo, 1h30 de resenha. Ele tem muita razão quando ele fala sobre perdemos tempo. Porque ele se coloca também, né? Obviamente é um líder da nossa seleção brasileira, porque o presidente da CBF, Edinaldo, a sensação que eu tenho é que ele tá chamando muito pra ele. E eu não sei se ele tem todo esse entendimento com o futebol. Só para fazer uma analogia. O Internacional, a gente citou aqui em algum momento do nosso bate-papo, com o Roger, que está fazendo um trabalho agora muito bom, trouxe o D'Alessandro, que tem ali, obviamente, provavelmente uma liderança dentro do vestiário, que faz com que o presidente Barcelos esteja mais ausente agora, porque ele tem ali um cara que consegue falar com os jogadores, e aí tem um treinador também que... Ele contratou uma pessoa de campo. Você acha também que a seleção, em algum momento, perdeu esse time, perdeu esse tempo, em não ter definido um treinador, e de repente hoje a gente estaria... poderia ter sido já o Dorival lá no passado, enfim. Não tenho dúvida. Mas definir um treinador, claro. Você acha que hoje o momento da seleção seria diferente? Eu não tenho dúvida disso. Enquanto o Uruguai contratou o Bielsa, já foi fazendo um trabalho, o Scaloni está na Argentina, eu acho que a seleção precisa ter tempo mesmo. Sim. Né? Precisa entender, quando contratou o Fernando, já sabe que o Fernando tem um modelo diferente e precisa de trabalho. Não, e contratou deixando ele no Fluminense. Coisa meio... Exatamente. Então, assim, eu não vou nem questionar o Fernando, porque o treinador ele tinha que fazer Claro. mesmo, né?
Mas assim, pra seleção, porque eu acho que a seleção ela precisa disso daí. O treinador ele precisa trabalhar full time em todas as competições, quem são os melhores, colocar, entender, olha, o nosso modelo é esse. Aqui no Brasil, você ser vice-campeão não serve. Aqui é assim. Não serve. Aqui não serve. Mas assim, precisa de trabalho. Então, se é o Dorival que eles já tinham, deviam ter trazido. Perdeu tempo e perde tempo. E se o Dorival, eles vão mandar embora se o Dorival ainda estiver nessa situação. A gente fica perdendo tempo. Já sabia que o Tite não ia ficar. Já precisava entender. Um ano antes. Um ano antes. Daqui a pouco vem a Copa do Mundo, como que vai ser? Daqui a pouco. E Já tá rápido. aí, meu. É Então, o Danilo, o que eu falo hoje, os jogadores hoje, eles são muito inteligentes. Hoje, para você treinar, para você fazer um trabalho, o jogador te questiona, para que serve isso? Por que eu vou fazer isso? É mesmo? É normal. Então você precisa entender, porque treino todo mundo tem, só joga no YouTube, aí você pega os treinos do Guardiola, todo mundo sabe. Mas para que serve? Isso. Por que nós vamos Interessante desenvolver? isso daí, hein? Você vai usar isso aí como? Eu acho que é isso que muda e é isso que o treinador de futebol precisa entender. Para que serve o trabalho? Você falou aí do Goiás, Que loucura, rapidamente, que tá virando SAF, e aí eu fiquei na dúvida aqui se você acha interessante ou não o modelo. Porque você tá batendo na tecla, muitas vezes, que, pô, eu gosto de debater com o diretor de futebol, com o executivo, que entenda de futebol, que entenda de jogo. Porque daqui a pouco o cara não acompanha meu trabalho, e aí tá vendo só o resultado, não conversa com o elenco, interrompe o trabalho que, pô, tava numa evolução. Assim como, daqui a pouco, o resultado não tá vindo, mas você percebe, caramba, aqui tem um trabalho. Ou não, ou às vezes o cara tá ganhando, mas perdeu o elenco, né? Então tem várias situações que a gente precisa cada vez mais, na minha opinião, profissionalizar. Você falou assim, o dirigente muitas vezes é um torcedor, né? Então ele tá querendo que jogue da maneira dele, ele tá pegando a pressão do conselheiro, não sei o quê, e vai lá e interrompe o trabalho. Você acha que a SAF, ela pode trazer isso? Você concorda com esse modelo de SAF no Brasil? Você acha que Eu acho que é pode um ser uma caminho saída? sem volta. Desde que seja uma SAF importante que tenha profissionalismo. Mas só a gente vê o Red Bull hoje. Só você vê quem gere o Red Bull. Lá no São Bernardo, o São Bernardo virou uma SAF. Eu discutia futebol com o dono e com o executivo. Só duas pessoas. Só você vê a SAF que o Fortaleza montou. Porque o Marcelo Paes ele não precisa entender de futebol, ele precisa saber contratar pessoas. Né? Porque se ele fosse movido por paixão, quando o Vojvoda estava na última colocação no Brasileiro, que ele estava jogando a Sul-Americana lá, Ele tinha tirado. ele tinha mandado embora. E aonde está? Ele chegou na Libertadores no mesmo ano. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. O Palmeiras não virou SAF, mas profissionalizou o futebol. Hoje, todos os conselheiros, todos aqueles caras antigos, ninguém entra mais no Palmeiras. Não tem mais abertura, porque é tudo profissional, não tem amizade. Só tem cara bom ali trabalhando. Você Porque a sabia? política de clube, né, ela é isso aí. muito nociva Eu tô muitas falando vezes, né? do Goiás, porque o Goiás tá virando SAF. Eu ia jogar contra o Sport. Meu time tava aquecendo, os caras estavam vaiando o nosso time. Aí atrás do banco, ali no Goiás, na Serrinha, é só conselheiro. E o cara tá... Porque o cara tá me xingando, tá xingando o jogador, porque eu fui contratado por essa gestão. Sim. Não pela minha capacidade. Caramba. Porque ele não tem capacidade para discutir futebol comigo. Ele tá ali, ele nem tem que ter essa capacidade. Porque ele é movido por paixão. Mas quando eu ganho do esporte, que já tá fazendo um trabalho há não sei quantos meses antes, todo organizado, o cara acha que é normal, e aí o cara tá vaiando. Então assim, o cara tá me pedindo para eu sair, não pela minha capacidade, mas sim Uma porque questão me política, trouxe. uma motivação política. Então essa parte política ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Então o Santos viveu isso, o Corinthians vive isso. Não, tá um O São Paulo vive isso. panela de pressão. Então assim, cara, eu não tenho dúvida que a SAF profissional, eu tô falando de gestão profissional. O Corinthians hoje contratou o Fred Lúcio. Fred Lúcio, que era o CEO, que era do Flamengo. Um baita cara. O cara não é do na futebol. gestão Bandeira, se eu não me engano. Na gestão do Pra Bandeira. atacar o Gestão do problema. Bandeira. Ele Pra atacar pegou, o problema do atacou o Corinthians. problema. É. O Goiás contratou o Luciano Patiello, um dos caras mais corretos e profissionais que eu conheci.
Ele é o cara que vai trazer o comprador para virar SAF. Onde você disse que pegou o Escuro, o Thiago Escuro? No antes? Pão de Açúcar, No Pão lá de Açúcar. quando começou. Aí. Então assim, olha onde o Thiago tá, olha o que tá acontecendo. Então assim, cara, então quando o Luciano me contrata e a gente se conheceu, eu falei, meu, eu preciso trabalhar com pessoas dessa forma. Sim. Mas só que ele tem a caneta até a página 3 ali. Porque depois vai sobrar para ele enquanto esse clube. Então, Sim. quando o Goiás virar SAF e tiver um dono, esses caras não vão mais comandar. Quem vai comandar é quem põe o dinheiro. Por Natural. isso que às vezes tem essa corda muito esticada, né? Pra não... Você vê o Textor hoje, você vê ali. Quem manda é ele. Quem manda é a SAF. Então, assim, o time pode perder, a torcida pode xingar, mas quem determina é ele, quem põe o dinheiro. Ele teria tirado o Luiz Castro, por exemplo, quando caiu cedo lá Cê do lembra? Carioca. Cê E lembra? ele, não, vai seguir. Então, eu acho que é um caminho sem volta. A gente tem que analisar o que está acontecendo. Ah, o Fortaleza ele tem que ir para uma Libertadores. O Fortaleza merece, porque é isso aí. Ah, mas o Vojvoda não sai. Vai sair para quê? Ele já tá jogando Série A, jogou Libertadores. Ele vai precisar agora, é claro, né? É claro que se vier é difícil você falar não para um Flamengo, Sim, para um sim. Corinthians, para um Palmeiras. Eu acho que cada um precisa entender. Mas pô, ele tá bem, ganha bem, mora num lugar bom e tá desenvolvendo, tem autonomia. Olha o Caixinha no Red cenário Bull. ideal. O Caixinha faz ali, tá sofrendo pressão, mas mesmo. Né? Então eu Ah. acho que esse é um caminho. Eu só Fala, tenho mais uma questão. Márcio, você trabalhou no Corinthians no Sub-11, 15, Sub-2, 17, Sub-3, Sub-4, 20, em todas as categorias. Faltou o profissional, né? E quase aconteceu. Bem lembrado, hein, Chico? Quase Ah, aconteceu. Denilson. Que momento, Pensei pai. que ia passar reto isso aí. Que momento, hein, pai? Ali, aos 48 do segundo. Porque quando você trabalhou na base, o Augusto Melo, ele trabalhava na base do clube, você já tinha uma relação com ele? Foi por isso que ele te procurou também no Campeonato Então, Paulista? vamos lá. Eu fui contratado na gestão do Andrés, passei por Andrés, por Mário Gobi, por Roberto de Andrade, peguei toda essa gestão. Quando o Augusto, Que time. o Augusto veio para ser o diretor, eu era do Sub-17. E ali eles colocaram cada diretor em uma categoria para acompanhar, para ver. Então eu me reportava a ele. Nesse ano, eu fui campeão paulista, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão mundial. No Sub-17. Ganhamos tudo, revelamos, formamos jogador. Então a gente tinha e pegamos uma relação importante. E o Augusto Melo era o E diretor Augusto da era o base nesse diretor momento. do Sub-17. Do Sub-17, tá. Né? Então ele era do 17. Tinha um diretor geral e ele era um dos adjuntos. Isso. Cara, ele sempre gostou de mim. Quando eu saí do Corinthians, pô, Márcio, eu vou trabalhar, vamos. Pô, o cara virou presidente. E aí chega em janeiro, quando ele assume, eu tava no São Bernardo ainda, ele me liga e falou, pô, queria conversar com você, eu queria te trazer aqui pro Corinthians, vem bater um papo comigo. Eu falei, pô, Augusto, não, vem aqui. Eu fui lá no quinto andar, no Parque São Jorge, saí de Atibaia. Tava ele, o Rubão, tava o Chicão. Ele falou, queria te fazer uma proposta, queria que você viesse ser o treinador auxiliar da casa, eu queria que você fizesse uma transição sub-20, pô, pra fazer uma parte, era humano, treinador, tá, me ofereceu um baita salário. Eu falei, Augusto, muito obrigado, mas eu já tô há 3 anos e meio não profissional, tô construindo a minha carreira e não quero ser o treinador para ser auxiliar da casa. Aí o Rubão, não, vou te dar tanto, tal. Eu falei, Rubão, se você vier me contratar e me oferecer R$10 para ser o treinador do profissional, eu vou ser. Não é o dinheiro, é o que eu tô construindo. Muito bom. Só que aí batemos papo, agradeci, foi uma decisão foi um não bem difícil. Imagino. Liguei para minha esposa, falei, pô, você falando não para um Corinthians, porque você ser auxiliar da casa, você não tem pressão nenhuma. Você vai trabalhar, você vai ganhar bem, E com você a vai dar rotatividade, colete, você vai estar ali. Com a rotatividade, uma hora vai pintar. Mas assim, Uma eu não hora- vou ficar aqui torcendo para treinador Claro, cair, claro, não é o meu perfil. Claro. Justo. Porque eu sou treinador e eu não gostaria que fizesse isso comigo. Correto. E não era esse, ele queria que eu fizesse uma transição. Aí Aí mano. aí eu levantei e falei assim, um dia você vai me chamar aqui para ser o treinador do profissional. E Adoro virei essas as histórias. costas e fui embora. E fui. Quando o Corinthians perde pro Novo Horizontino no Campeonato Paulista, de 3-0 na Arena, o Vinícius, que é hoje o secretário braço direito, me liga e fala assim, ó, o Augusto quer conversar com você, ele queria te trazer.
E eu ia jogar contra a Ponte Preta, lá em Campinas. Quando acabou o jogo, ganhamos da Ponte lá, o Vinícius foi no hotel, falou assim, ó, o Augusto quer te trazer, e aí, você acha que dá? Eu falei, olha, pelo que eu ouvi, parece que tem um problema do regulamento. Ele falou, não, isso aí a gente vai conversar, não sei, nem o Vinícius sabia, né? Eu falei, tá bom, mas eu falei, olha, se eu for, eu tenho que levar minha comissão, tem que ser isso, tem que ser aquilo, conversamos. Aí ele me ligou e falou, ó, tá tudo certo, vou mandar o contrato, o Augusto vai querer. Chegou, joguei, chegou segunda-feira, eu tava em Atibaia, era 7 horas da manhã, o Augusto me liga. Falou, ó, preciso que você chegue aqui meio-dia. Vou te mandar o contrato, tá aqui, infelizmente o Mano não vai ficar, você vai ser o treinador do profissional. Falei, Augusto, você resolveu com a federação que tem essa questão? Porque como eu fui treinador da OAB, hoje o Gustavo Delbin, que é o vice-presidente jurídico da Federação Paulista, foi meu atleta. Ele me ligou e falou assim, Márcio, o Reinaldo não vai liberar, porque tem um regulamento, a federação investe muito alto no Campeonato Paulista. Não pode treinar duas equipes no mesmo campeonato, né? Eu falei, porra, Gustavo, eu não tô sendo mandado embora, vocês estão interrompendo um sonho, E porque, é uma baita chance, né? É uma baita oportunidade, eu não sei se vai aparecer. Ele, pô, até o Reinaldo, eu tenho liberdade com o Reinaldo, falou, não, só que ele não vai liberar. Aí o Augusto me liga, fala isso aí, falou, olha, ele já tinha acertado com o presidente do São Bernardo, falou, já tá tudo certo, só falta o aval da federação. Só que aí nesse meio tempo chega na imprensa, né? Não. Vaza que o Corinthians está procurando o Márcio. E aí vem a história do regulamento. E aí, putz, e aí brecou, né? Ficou mal pro Corinthians. Né? Claro. Aí é o que Aí o Márcio aconteceu. não tem nada a ver. Aí eu cheguei meio-dia, eu falei, Augusto, eu só vou às 8 horas da noite, porque eu tenho reapresentação, preciso me despedir dos meus atletas e ter o aval, assinar o contrato e tal, tudo certo. Chega 3 horas da tarde, a minha apresentação era às 4, ele me liga, ele fala, olha, Deu ruim. desculpa que deu ruim, porque se eu bancar você, no regulamento o Corinthians vai perder 6 pontos. E ele já estava na zona do rebaixamento. Você imagina o Augusto sendo rebaixado no Paulista. Não, e aí você não Tá poderia treinar o time também. Você até poderia ser contratado. Você não ia poder treinar o time no Paulista. E ele ia perder pontos. Você tá Não, louco. Não você fazia- imagina se eu peço demissão e vou. Meu Fico Deus. os seus dois. Meu Deus. Não, tá louco. Então assim, Como é que foi isso pra você? cara, eu sou um cara que acredito muito nas energias e sou um cara que não fico aqui meu nome remoendo. Eu tenho 46 anos e eu olhei o outro lado. Eu falei, porra, o Corinthians foi atrás de mim. Boa. Eu tô no caminho certo. Boa. Se não é pra ser agora, não foi. Então uma hora vai ser. Então assim, eu trabalho muito a minha parte mental, eu tenho uma estrutura muito bacana, então peguei pra coisa boa, porque o Corinthians colocou meu nome lá em cima. Valorizou. E até no Campeonato Paulista eu fui jogar contra o Red Bull, nós empatamos, o cara me falou assim, mas como foi a frustração? Eu falei, não sou frustrado. Porque eu tomo as decisões na minha vida. Eu sou um cara feliz, agradeci, eu me preparo. Eu só recebi essa proposta porque eu me preparei pra isso. E você não foi bater lá na porta pedir? E eu não bati. Foi o Corinthians e que foi chegou. o Corinthians que veio. Isso é o mais legal. E na Copa do Brasil... Então o Augusto, teve a Copa do teve Brasil a Copa ainda, do né? Brasil, que já era o Antônio, que nós perdemos ali. O Augusto levou uma camisa do Corinthians com o meu nome atrás. Ó, queria te dar esse presente. Então assim, foi uma coisa muito legal. Então, Respeitosa. assim, respeitosa de todos os lados. Criticaram ele. Eu acho que as pessoas não... né? Ele tomou decisão ali, porra, naquela hora ali, não se atentou ao regulamento, porque quase ninguém se atenta a essas questões de regulamento. Ah, foi uma falha? Foi. Mas assim, pra mim foi uma coisa boa, pra mim foi uma coisa que me colocou no mercado, e eu não tinha como falar não. Eu não tinha como falar não pro Corinthians. Claro. Eu acho que era um momento importante, né? E quem sabe um dia apareçam outras oportunidades e eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. Nesse caso, eu acho que valorizou muito o seu certeza. trabalho e o seu nome. Com certeza. Eu acho que a maioria da imprensa entende que não foi o Zanardi que errou. Foi uma É, questão né? burocrática ali que Exatamente. É importante deixar isso claro, impediu né? que ele fosse Para pra lá. não criar uma situação, né? Exatamente. Acho que você ser procurado por um time da grandeza do Corinthians, para qualquer treinador é uma satisfação. Independentemente certeza. do momento que o clube se encontra, né? Nada, Denilson, tá louco? É Né? isso aí. Então, assim, a gente não sei o que o torcedor corintiano pensa Será? sobre essa decisão. Será? Vamos ver, Paola, vamos ver o que o torcedor corintiano vai falar disso daí. Oh, meu Deus. Bora. Fala, Marcião. Cara, é uma honra estar mandando esse vídeo aí pra você. Quero dizer aí que foi
excepcional ter trabalhado contigo na categoria de base ali. Pô, a resenha era infinita, tem até hoje. Graças a Deus. Ele sabe que você tem um amigo aqui que torce sempre por você. Sucesso na sua carreira, parabéns por tudo que você conquistou e você vem conquistando. Isso é o mais importante, cara. Tamo juntos sempre e obrigado pela nossa amizade. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Quem que é? Pô, o Tadeu é fisioterapeuta do Corinthians. Foi meu fisioterapeuta desde a base. Hoje ele é fisioterapeuta da Seleção Brasileira Paraolímpica de Natação. Que legal. É um baita cara. Pô, passamos coisas muito boas. Olha que legal. Pô, faz tempo que eu não vejo o Tadeu. Um grande amigo aí. Felicidade, né, meu? Tem mais gente, vamos ver. Ah, né? Porra, vocês foram buscar. Fala, careca. Acho que você deve estar surpreendido com esse vídeo aqui, não era nada no script, mas é só pra gente passar aqui pra falar quanto a gente ama, quanto você é importante e o orgulho que a gente tem de você, tá? Muito obrigado por tudo, mesmo de longe você sempre tá perto e além de ser um profissional excepcional, você é um pai maravilhoso e muito presente. Obrigado, tá? Obrigada, Mar. A gente é tua torcida, aonde quer que você esteja. Um beijo, te amo. Pai, eu tenho muito orgulho de você, viu? Eu te amo muito. Um beijo, tchau, Beijinho. tchau. Valeu. Caramba. Ê, coisa Essa aí, linda. tá vendo? Falei, Fabi, minha esposa, Luca, Sofia. Razão da gente estar aqui, né? Eles são especiais. A gente tá sempre fora, né, Denilson? A gente... essa hora indo pra Goiânia lá, fiquei 3 meses sem ver eles. E entrando numa imersão de trabalho no São Bernardo, morando dentro do CT. Quando eu falo da Fabi, ela segurando o BO dentro de casa ali, sendo pai, correndo, indo em festa infantil, indo em festa de Dia dos Pais. Que é sempre domingo à tarde, né? Não, é sempre Treinador domingo de futebol. sábado, né? As festas, então, porra, família pra mim é... Essa mulher aí, eu tô há 20... Vou fazer 24 anos com ela. Coisa linda. Sempre foi uma baita parceira. O Luca hoje faz educação física, você vê os filhos aí caminhando, né? Isso é Tendo um respeito, a Sofia, que é essa menina maravilhosa. Então, assim, minha família é minha base, né? Acho que a família é a nossa base, a gente comete os nossos erros, a gente desconta neles quando a gente tá puto, quando a gente perde, mas são eles que nos dão esse motivo para que a gente tá aqui, indo no caminho certo. Tô aproveitando esse 1 mês e meio dentro de casa para ser pai, para ser marido, para ser encanador, eletricista, que você tem que fazer. Tô trabalhando mais em casa do que... Marido de aluguel. Porra, tá louco. Outro dia eu falei pra ela, pô, não sou eletricista, eu sou treinador de futebol, né, meu? Também não consigo mexer nessas coisas, mas é gratificante demais. A gente tem esse momento, Zanardi, para, de certa forma, homenagear o nosso convidado, né? Um quadro que eu acho que é bem Tá legal, louco, que traz tá um louco. pouco do que é a essência do nosso convidado, nesse caso, na sua essência. A gente sabe o trabalho que você faz como treinador. As pessoas que estão acompanhando o podcast vai passar a te conhecer um pouquinho mais, a tua ideia como treinador. O lado familiar, que eu acho que é extremamente importante, foi muito importante, é importante para minha vida, sempre foi, para do Chico também. Eu sempre falo aqui nessa parte do programa que uma das coisas que me fez trabalhar com o Chico também no podcast é o olhar que ele tem com a família. Então, por isso que eu falei, irmão, vamos junto nesse projeto, porque eu acho que é legal a gente trazer um convidado e explorar um pouco mais da vida pessoal dele, né? Porque a gente Claro. sabe o trabalho que o cara já faz. Mas, pô, o que ele fez para chegar ali? Qual é o sacrifício? Tem um E entorno, o treinador de futebol especificamente é um negócio de louco. Tá maluco. O jogador não tem 60% ou 70% da preocupação que tem o treinador. O jogador vai, joga, treina e vai para casa. Ele se preocupa em performar, em jogar bem. Agora o treinador não, mano. O treinador é um negócio de Muita louco. coisa, né? muita Hoje coisa. É um Tem que negócio de pensar. louco. Então, é assim, muito complexo. quando a gente ouve a esposa e os filhos falando, eu sou pai também de um casal, do Davi de 9 e Maria Eduarda de 14. Aí, O meu objetivo hoje é ver os meus filhos bem encaminhados na vida. Você tem um filho que você falou, né? Vou fazer faculdade assim, vou fazer faculdade assado. Você vê a delicadeza nas palavras da sua filha, da tua esposa, que realmente são as pessoas que no final de tudo, no final do jogo, no final da semana, no final do treino, você chega ou feliz, ou triste, ou exausto, ou bem, tá lá. Vão estar lá. Eles vão estar lá te esperando. É Então, isso. assim, da minha parte, te dizer ao longo dessas 2 horas de podcast,
que eu acho que chegou o seu momento. Você passou praticamente o podcast inteiro falando da tua formação, do teu trabalho com os garotos, com o teu trabalho de base. Citou vários jogadores que já são realidades no futebol mundial, no futebol brasileiro. Chegou o seu momento, porque quando você toma a decisão de se preparar e passar por todo esse processo que você passou e abrir mão, depois de um trabalho curto no Goiás, e abrir mão de assumir uma outra equipe, porque você sabe que chegou o seu momento. Então, algo grandioso, Deus preparando para você. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter compartilhado a tua história. Pô. E o teu momento tá para chegar. E não vai esquecer aí da gente, hein, mano? Cara, não vai esquecer, hein? Eu só tenho que te agradecer, cara. De verdade, você, o Chico, que você falou. Eu me preocupo muito com pessoas, de melhorar pessoas. Eu acho que eu posso melhorar o ser humano, o jogador de futebol, a forma de pensar. E é isso que eu levo para casa, né? Essa é a estrutura. Porque o treinador de futebol, ele tem que ser isso aí. Ele tem que deixar algum legado. Ele precisa não só entender do jogo, mas ele precisa entender. Às vezes o cara não tá bem, né? Eu já passei várias situações. Pô, por que você não tá bem, Denilson? Por que você não tá rendendo? Tem alguma coisa fora? Não vamos treinar, vamos bater um papo aqui, vamos para um outro lado. Importantíssimo. Eu acho que isso é muito bacana, porque eu também tento me colocar no lado do jogador e do ser humano, porque a responsabilidade é muito grande. Então, essa família é minha base. Quando eu falo disso, do Luca, da Sofia, né? Hoje eu tenho a minha mãe, que eu sou um cara que cuida da minha mãe tem 3 AVCs, tá com cuidadoras, depende de mim, várias coisas aqui, mora aqui. Então, para eu tomar a decisão de ir para fora do Brasil, eu também preciso tomar a decisão que eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, é um momento de eu estar com a cabeça boa, é de um momento de eu buscar coisas grandes. Essa vida é de louco mesmo. O futebol, ele é de maluco. Mas é o que a gente sabe fazer. Tem alguma coisa aqui no sangue que só quem vive isso daqui sabe o quanto é importante, o quanto nos deixa prazeroso. Não é só ser campeão. É de você ver um Tadeu, que é um cara que eu trabalhei há muito tempo atrás. Você pegar os caras te ligarem e falar assim, pô, professor, você faz falta aqui, de ajudar pessoas, não financeiramente, de qualquer coisa, de um gesto. Então é isso que eu faço. Então, assim, tá aqui hoje com vocês, que a gente vê sempre na televisão, você fala assim, pô, eu tô indo no caminho certo, porque eu também escolho a minha comissão para ser pessoas parecidas comigo. Não de personalidade, mas cara família, cara do bem, cara que pense praticamente as mesmas coisas que você pensa. Não que fale amém, né? Porque sim, eu quero que a gente só cresce divergindo, a gente só cresce discutindo, mas que o cara olha e fala assim, porra, meu, eu penso as mesmas coisas que esse cara, né? Então, assim, vocês, eu tô aqui hoje, tô muito feliz, é um prazer enorme, a gente se conheceu pouco lá atrás, convivemos, mas eu sempre olhei e falei assim, porra, eu tive o prazer de estar com o Denilson lá no Rebouças, lá não sei aonde. Que fase. Mas é o caminho. E ver vocês no sucesso é porque vocês merecem, cara. Obrigado demais. Contem comigo. Vocês têm um amigo, vocês têm um cara aqui que respeita e que é fã de vocês também, cara. Entendeu? Então, obrigado mesmo. O Denilson falou, não esquece da gente, porque a gente costuma ser pé quente, viu? Sabia que ele ia. A gente é pé quente, olha. Todo mundo que passa aqui, na sequência, tá trabalhando. Não, com certeza. Tem um histórico grande, né? Pô, o Dorival, o Dorival pra mim é o caso mais emblemático. Porque o Dorival Júnior, ele veio aqui, ele foi um dos primeiros convidados, antes do Ceará. Então ele veio aqui, ele tava fora do mercado. Tava completamente fora do mercado. Aí na sequência ele pegou o Ceará, Flamengo. Seleção brasileira. Não, aí vai pro São Paulo. Paulo e seleção. Absurdo, né? Cara, mas assim, o podcast tem 3 anos. Vanderlei, o Dorival veio aqui antes de tudo. O Vanderlei, antes de ir pro Corinthians, esteve aqui. O Antônio Carlos Zago. Falcão virou coordenador técnico do Santos depois. Então, olha assim, só. Não, o nosso histórico é bom. Cara bom. Então, assim, não esqueça o Luan da gente. apanhou depois no motel. Nem sempre a gente ajuda. Mas aí não foi nossa culpa. Sacanagem. Mas assim, pra te dizer que o que o Denilson falou é muito certeiro, assim, né? Você trilhou, você passou por todas as etapas. Você passou por todas as etapas. E você tá realmente num momento que eu fiquei pensando durante a entrevista assim, caramba, como é difícil e como é necessário saber dizer não. Porque você poderia ter dito sim em várias
possibilidades. Mas você precisa ser muito corajoso e ter muita consciência daquilo que você é e do que você quer para dizer alguns nãos. E tem nãos que eu sei que são muito difíceis. E isso também está te transformando. Então, assim, a partir de agora, tenho certeza que você vai dizer sim para algo muito legal. Então, sucesso e obrigado por estar aqui. Maravilha, obrigado. Prazer demais, foi uma honra. Pô, tô muito feliz, de verdade. Bate-papo bem legal mesmo. 2 horas, acho que um bate-papo Bem com legal, pessoas bacanas, falar bem do futebol, uma coisa descontraída, a gente fica aqui o dia inteiro, cara. Que bacana. E a gente vive um momento... Vou me emocionar, né? Acho que eu tenho uma missão, Zanardi, de levar um pouco de alegria para as pessoas, sabe? Minha característica como pessoa é assim, no meu dia a dia, você me conhece há muitos anos, sempre muito brincalhão e tal. Em algum momento isso me atrapalhou também, porque as pessoas olham com um olhar de... Não te leva a sério, acha que tá sempre brincando. Tal. E aí você vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo. Eu vivo um ano bem turbulento, né? Uma oscilação ali, oscilações de sentimentos. Perdi a minha sobrinha com 9 anos de idade, acabei de perder um primo meu muito próximo, que era a minha referência como atleta. Eu olhava pra ele, eu queria ser ele, canhoto. Falava, caramba, quero ser igual a você, Flávio. Aí jogar na rua, aqueles golzinhos de rua. Sim. Eu chorava pra poder jogar com ele, porque escolhia outro que eu falava, não, eu quero jogar com meu primo e tal. E, enfim, Deus levou o meu primo, então eu quero deixar um beijo pra minha família, um beijo pra você, Bian, que é o irmão do Flávio, que já perdeu minha tia Mariquita, já perdeu meu tio Antônio. Que você não se sinta sozinho, Bian. Você tem, obviamente, dentro da minha casa uma família. Você sabe que a nossa família te ama demais, então não se sinta sozinho. Você não vai estar sozinho nunca, tá? Meu primo, o teu irmão, com certeza vai estar olhando por nós lá em cima. Queria agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês. O podcast está sendo muito bem falado, Chico, nas redes sociais. Estou recebendo muitas mensagens. O Zanardi vai ter uma experiência também nesse sentido. Você vê como for pro ar isso aqui, as pessoas falando e tal. Então, obrigado à Experiência, o Vibra, o braço digital lá da Band, Renko, que é a nossa parceira, com esse telão maravilhoso. Também está comigo lá na Reforma, Vedacity, Disney Plus e a nossa patrocinadora master, sportsbets.io. Vamos seguir. Vamos seguir porque não é fácil não. Eu vou continuar fazendo a minha parte, meu trabalho, como eu sempre fiz com muita dedicação. E quando a gente conversa com pessoas como o Zanardi, que dentro das palavras, dentro das frases, mostra a paixão que ele tem pelo que ele faz e mostra a paixão que ele tem pela família. Então é esse tipo de pessoas que a gente torce muito para que tenha muito sucesso. E volta a falar, não só pelo retrospecto do podcast, né, que as pessoas conseguem ter encontrar um caminho, encontrar um outro trabalho e tal, mas falo de coração que coisas grandes vão vir para tua vida porque você está preparado. Obrigado. E você fez todo o processo. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado mesmo. Chico. Valeu, irmão. Nós, tamo junto. Tá? Beleza? Sempre. Acaba logo o ano. Meu Deus. Valeu, gente. rapaziada. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.